que ela falou: quero me conectar com pessoas felizes e realizadas. E aí ela disse que eu apareci. Olha que fofa. Não, ela tem muita Ela é sensibilidade. muito... Aí eu falei, ai, gente, que maravilhoso que ela pediu isso e o universo me mandou. Pô, adorei. Eles estão esperando. Não tô não, Kel. Então, falou que tá tudo pronto. Tá certo? Tem tempo. Você tá pronta? Então tá. Tava falando de uma amiga querida que a gente tem em comum, temporariamente humana. Bom, vamos lá. Tudo certo, né? Posso ir? Pode. Olá, pessoal. Começando o Pod Ellen. Super feliz de estar aqui com vocês mais uma vez, na presença da minha irmã, Kelly Jabur, que é psicóloga, terapeuta holística, e o nosso querido convidado especial, Mário Jorge. Um prazer te ter aqui, Mário. Estou muito feliz mesmo que você veio, viu? Bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer. Obrigada. A gente vai falar, gente, o assunto de hoje é maravilhoso, é um dos assuntos que a gente mais gosta, né, Kel? Que a gente tem muita curiosidade, a gente lê bastante sobre isso, mas o grande entendedor do assunto é o Mário, então a gente está aqui assim, Mário, por favor, conte-nos tudo, nos ensine tudo. Vamos falar sobre física quântica, o despertar da consciência e todos os mistérios do universo dentro de 1 hora e pouquinho que a gente conseguir, né? E é o tempo disponível agora. Exato, mas você sempre pode voltar também, porque eu tenho certeza que vai ficar faltando acho coisa. Que esse tema vai ter que ser desdobrado. Vai ter que ser desdobrado. É muito complexo, né? Mas vamos lá, vamos ver o que a gente consegue. Antes de começar, eu queria te pedir para se apresentar para o pessoal que não te conhece, por favor. Legal. Muito obrigado por me convidarem, poder participar aqui com vocês. Mário Jorge é meu nome, Pereira dos Santos, completo. Eu sou de formação engenheiro, pós-graduado em Economia e Comércio Exterior e também com uma pós-graduação industrial em métodos estatísticos e científicos para a solução de problemas. Que não parece ter nada a ver, mas no final acaba tendo. No final tem, super, E assim, basicamente como eu vinha dessa tradição aí de engenharia, eu entrei na engenharia por gostar muito da física, né? Então sempre fui um apaixonado por física, sempre estive estudando, procurando saber as últimas novidades, o que estava rolando. Isso me interessa, é muito gostoso para mim ter essa noção de saber como as coisas funcionam, né? E ter explicações racionais para isso também, né? Então sempre fui muito lado esquerdo do cérebro, né? E até que eu passei por um momento de despertar, né? Que foi um momento muito dolorido. Eu fui casado por 16 anos e a minha esposa teve um câncer fatal, aí durou 6 meses. E foi um processo aí gigantesco, porque até então eu tinha tido muito sucesso profissional, familiar, e tudo corria bem do jeito que eu queria. Eu, como engenheiro, era planejador, né, e executor, fazia as coisas acontecerem. Eu não tinha a menor noção da influência, da intenção, do pensamento, nada disso. Eu achava que era uma habilidade, né? O meu ego era pequeno, eu achava que era o mesmo que fazia tudo. E então que estava tudo no controle. E quando descobrimos a doença, né, eu tentei resolver do mesmo jeito, mas assim, foi um choque muito grande. E no primeiro momento, quando eu tive o resultado que eu extraí da internet antecipadamente, né, era praticamente uma sentença de morte, né? Puxa vida. E assim, foi bem trágico para mim. Eu chegava cedo no trabalho, ia lá olhar para ver se o resultado estava lá, o resultado estava lá. Eu olhei aquilo e falei, não é possível. Imprimi, olhei de novo. Tinha mais uma pessoa lá, eu avisei, olha, estou indo embora, se virem aí, são todos adultos. Entrei no carro e comecei a gritar. Né? E difícil, eu conto isso porque isso é marcante e interessante. E na época eu não sabia o que estava acontecendo, eu não sabia o que era isso. Mas eu comecei a gritar dentro do carro, fechei e comecei a socar o painel, gritar. E, nossa, mas por que isso está acontecendo comigo? Eu sei lá, não lembro direito como é que foi a pergunta, mas foi uma pergunta doída e do coração. E aí eu tive uma resposta, que eu também não sabia. Não prestei atenção nisso, eu prestei atenção na resposta. Né? Naquele desespero, veio, né, claro, eu não lembro exatamente se foi um pensamento, se eu enxerguei alguma letra, não sei, mas era como se fosse um pensamento meu. Só que eu não sabia a resposta. É para você aprender. Tá? É para aprender, tipo, alguma coisa, não é um castigo, né? É para você aprender. Sim. E assim, e a coisa assim, rapidamente eu fiquei em silêncio, chocado, né? Com o sentido total que aquilo fez para mim naquele momento. Né? E assim, e depois é que eu mastiguei aquilo e vi que assim, eu não tinha como ter tirado aquela resposta de mim mesmo. Né? Digamos, daquilo que eu sabia. Eu não sabia, eu estava desesperado, gritando e perguntando porque eu não sabia.
Não era um tipo de pensamento que você tinha quando esse Não. tipo de coisa... Jamais. Jamais, de forma alguma. Não era totalmente fora da caixa normal das minhas ferramentas. Né? E assim, não restou para mim a menor dúvida. E assim, rapidamente eu fui elaborando, aquilo foi evoluindo e ficou claro para mim que não era só para mim, tinha mais gente envolvida. Né? Mas também ficou claro para mim que eu não tinha nenhum controle sobre o que os outros poderiam aprender ou não. O único controle que existiria era para mim, o que eu vou poder aprender. E eu falei para mim mesmo, naquele momento, eu vou ficar de olhos bem abertos e vou aprender o máximo. Né? Porque não vou desperdiçar uma situação dessa com pessoas sofrendo para ter que repetir e aprender de novo. Total, então, né? Exatamente. Então, assim, tudo foi né, fazendo sentido. Bom, mas eu, nessa altura, não tinha a menor noção, porque eu tinha um passado onde já fui até coroinha, né? Família católica, tudo mais, mas eu já havia abandonado pela física. Né? E, assim, a física fazia muito mais sentido. Princípio sem dogmas e com compreensão racional. E aí, não vou contar a história toda, né? Depois se houver interesse em alguma pergunta específica. Mas aí eu fui indo para frente, fui tendo minhas experiências. Nessa altura, ela faleceu, passamos por tudo. Depois eu comecei a namorar uma outra pessoa, e esta pessoa, ela estudava um pouco mais de metafísica, de filosofia. E aí ficamos juntos, eu fui expatriado para a Argentina, depois fui expatriado para a África do Sul, e quando voltamos, ela voltou para essa escola aqui em São Paulo, Núcleo de Desenvolvimento Humano, que é uma escola de metafísica, física e filosofia. É uma escola bastante racional, bastante coerente, né? Não tinha nenhuma linha de, vamos dizer, não tem nada a ver com nenhuma religião, é de conhecimento. E ela começou a falar e eu me interessei, fui mais fundo. E lá, através de algumas leituras que recomendaram, inclusive do Robert Monroe, Viagens Fora do Corpo, eu pesquisando sobre ele, li o livro, procurei na internet e encontrei o Tom Campbell, o que o YouTube ofereceu, porque tinha conexão. E aí descobri o Tom Campbell, que é um físico americano, pesquisador da consciência, a essa altura de mais de 45 anos pesquisando consciência, desde o início dos anos 70. E uma pessoa, assim, ele tem uma pinta até de guru, assim, indiano, mas ele é um físico irracional. E era a pessoa que eu precisava, porque eu, através da minha busca, eu tinha muita dificuldade para entender. Você vai entender uma Blavatsky, né? Ou não é nem entender, até ter paciência para ler aquilo. Né? São coisas aí... do lado direito do cérebro, você não estava habituado. Exato. E tem muitos gurus aí. Né? Você tem o Eckhart Tolle, que até tem uma conversa bastante digesta, para mim ainda era, mas tinha um Osho e uma série de outros. E assim, então assim, eu no começo tinha muita dificuldade com isso, porque não tinha nada a ver com a minha origem ali, né? E eu estava no processo, fui me abrindo, fui crescendo, mas quando eu encontrei o Tom, foi a minha, vamos dizer, uma tábua de salvação, porque falava a minha língua, né? Sim. Ele como físico, como uma pessoa racional, que se desenvolveu, né? Para compreender, estudar a consciência de uma forma profunda, como ninguém fez. Não existe ninguém no mundo, neste momento, que tenha estudado a consciência, um método científico, porque ele era cientista e racional, e veio trazer... Então traz, por exemplo, a maioria da nossa sociedade é de administradores, engenheiros, médicos, enfermeiros, são pessoas racionais. Né? Mesmo que ela tenha uma origem que ela fosse mais intuitiva, isso a escola... E a vida não leva ela nessa direção, né? O trabalho nas empresas e tudo mais. Né? Falo bem com o trabalho de empresa porque eu tive uma carreira como engenheiro de sucesso, cheguei à diretoria de empresa, né? Tive sempre bastante êxito no que fazia, e só que no final eu estava procurando sair. E nessa altura eu já estava... Bom, eu conheci o Tom pelo YouTube, me apaixonei pela forma de explicar, pela transparência, pelos exemplos atuais, né? Não é nada do Antigo Egito, nem da China antiga, apesar de que o Tao é fantástico, né? Porque eu vinha me abrir a conhecer uma série de outras coisas. Depois, né? Depois, compreendendo melhor, aí ficou mais fácil transitar. Ele te deu uma maciada ali, né? Você se identificou, né, com a linguagem mais científica, mais racional, mais objetiva dele, né? Mais pautada em evidências e tal. E aí isso foi te permitindo se abrir mais para essas outras coisas, né, que exigiriam... Que você não iria direto. Né? Não. E assim, eu estava indo, mas estava sendo um pouco dificuldade, né? de dificuldade. Ele era um físico da NASA? Ex-NASA, ex-Departamento de Defesa. Ele mexia como físico.
É um físico nuclear, especializou-se em simulações em computador. E ele começou a trabalhar na indústria fazendo simulações para foguetes, mísseis e coisas do tipo, que seja fazer algo que tudo a ver, né? Tudo a ver. Que né? coisa, ele Tudo nunca ia imaginar, provavelmente, quando ele estava sendo físico lá da NASA, né? Não, de porque... que outra forma ele ia ler isso que ele estava trabalhando. Exatamente. Ele veio nessa balada ele veio para ajudar as pessoas racionais. Porque a humanidade hoje, majoritariamente, ainda que seja forçado, né, que alguns tenham aquilo lá dentro, todos têm, né, na verdade, mas alguns têm aquilo de uma forma, esse lado intuitivo, lado direito, muito mais fácil, né, muito mais facilmente. Mas a mas gente é estimulado a isso, né, exato, desde a escola, desde sempre. Ninguém quer saber qual é a sua intuição a respeito de alguma coisa. Né? O 2 mais 2 é quanto? Exatamente. Eu tinha nítida, junta tudo isso com o ego, né, e com o êxito, né, nesse negócio de planejamento, execução e as coisas funcionarem do jeito que eu imaginei que iam funcionar e fazer acontecer. Isso não vai estar indo bem de um lado, você vai lá, empurra e joga no trilho de novo, mas tudo isso racionalmente. Tinha um momento que eu pensava que, para mim, intuição não era uma coisa que existia. Eu era bom. Eu sabia, a minha cabeça era tão boa que mesmo sem eu perceber, ela lá por trás devia estar bolando coisas para me ajudar, né? Entendeu? Então você começa a atribuir a você mesmo. Você não acredita, você não admite que aquilo é uma intuição, você nem entende. Né? E eu vim a entender, né? E é engraçado, porque quando você estuda ali o modelo do Tom, ele te explica as linhas básicas de funcionamento das coisas. Eu não preciso decorar nada para vir conversar com vocês, nem com ninguém. Porque faz sentido, né? Você entende. À medida que você vai compreendendo, se aprofundando nessa compreensão, qualquer coisa, você começa a raciocinar pelaquela base daquele modelo e ver aonde que aquilo te levaria e você vai chegando por você mesmo. Muito interessante essa sua forma de ver e de passar a sua e do Tom, né? Consequentemente do Tom e sua, na verdade, é super importante, porque muitas pessoas têm essa dificuldade e acham muito papo planta, muito viajandão, muito misticismo, não se identificam com isso e deixam de se ampliar. Deixam de entender. É uma oportunidade de vida perdida. Tá? Exato. Você está me ouvindo e não acredita em mim? Pense nisso, é uma oportunidade de vida. Quando eu descobri tudo isso, eu falei, nossa, eu estou com 50 anos, eu ainda tinha muito daquele ego, e a primeira sensação foi, nossa, joguei minha vida fora. Porque quando você descobre o tamanho da sua ignorância, o tanto que você não sabe, e você percebe que você nem tem como saber, pelo que você está percebendo, você não sabe... É uma droga, pode ser uma você palavra. Sente que desperdiçou, né? Eu falei assim, nossa, por sorte nessa altura, minha esposa, ela ficava falando, não é assim, calma. Tudo que você fez, experimentou até aqui, serviu para você chegar num ponto de perceber isso. Exatamente. Mas você, vindo da ignorância, não percebe você não isso. Percebe. E da ignorância, eu digo, da ignorância da coisa mais ampla. Né? Você olhando só da parte racional, que eu era antes. Né? Muito interessante. E isso, ele veio com essa estrita missão, por assim dizer, né, de levar essa oportunidade de ampliação do horizonte, né, dessa visão mais ampla, para as pessoas racionais, para terem um caminho, porque você consegue chegar na intuição pelo caminho da razão. Não é impossível. Não é que você vai ficar só na razão, mas você chega lá. E você começa a compreender e as coisas fazem sentido. Foi aquela minha sensação lá atrás, no colegial, quando eu comecei a estudar física, e eu saí fora e larguei a vida de coroinha, porque eu falei assim, né? Exatamente. Pelo amor de Deus, meu negócio é física. E esse background, tanto seu quanto dele, né, trazem justamente mais credibilidade para todos esses assuntos. Para todos nós, de uma forma geral, para todos esses assuntos, total. Então, foi parte fundamental, né? A vida foi te encaminhando ali, é o que você falou, né? Essa formação anterior te deu base para poder até avaliar melhor, investigar melhor esses estudos e transmiti-los com propriedade. Dessa forma, né? com essa linguagem para as pessoas que são um pouco mais céticas. Inclusive, eu me identifico, porque eu sempre gostei de exatas, amava física na escola, biologia, toda a área de ciências. Então, eu não sou muito assim hoje em dia eu me considero bem equilibrada, né? Porque eu aprendi muito a interiorizar também, mas para mim tinha que fazer sentido. Tinha que ser racional. Gente, isso aqui não faz sentido. Como assim? Só acredita? Não consigo muito. Faz aí porque eu tô mandando. Para mim também, a gente tem um caráter questionador, né? Então é muito importante conseguir ter respostas mais lógicas, né? Ver que tem todo uma base, né, por trás daquilo. Mas eu entendo hoje que você precisa ter esse caráter questionador.
Porque senão você não chega, você fica naquela de, estão dizendo e tá bom. E quando você vê, já foi. Eu descobri com 50 anos que eu falei assim, nossa, o que eu perdi? Mas assim, não perdi nunca nada. É tarde. Não perdi nada. Isso é uma coisa interessante. Porque o Tom, e eu costumo insistir para as pessoas, nunca acredite em nada do que eu estou falando. Não na minha história de vida que eu estou contando, né? Estou falando com relação ao funcionamento da realidade e dessas coisas. É porque não adianta você ter mais uma crença na sua pilha atual de crenças. Sim. Você, e o Tom costuma dizer uma coisa assim, desculpa, mas eu vou citar muito, ele tem coisas muito boas, tem pérolas, né? Claro. Não existe tal coisa como uma crença boa. Eu estudei muito PNL também, sim, né? eu também. Eu me aprofundei bastante. Também, PNL é um negócio muito bacana e você sabe que você substitui crenças, né? Então você substitui uma que não te ajuda por uma que te possibilita. Exato. Programação neurolinguística. Programação neurolinguística. Porque o cérebro, a mente é programável e programada. E tenha certeza que a sua está bem programada, inclusive por você mesmo, sem perceber. Pela família, pela igreja, pela sociedade, pelo trabalho, por tudo, né? E é possível de ser reprogramada, né? Isso aqui é maravilhoso. Claro. Mas, assim, essa questão da crença é o seguinte, à medida que, se você for um ser, vamos dizer, que chegue ao ponto de estar 100% consciente e presente, você não tem mais inconsciente, que afeta outras coisas, né? Que você tem essas teorias do consciente, do inconsciente, elas são modelos válidos e úteis, mas assim, o ser que está 100% consciente de si, do que realmente é, ele não tem nada inconsciente, ele não tem sujeira embaixo do tapete e ele mantém aquilo limpo. Então, as coisas funcionam de uma outra maneira, ele fica muito mais perceptivo, muito mais acessível para acessar, para buscar essas informações. E de qualquer forma, então, eu me desenvolvi para esse lado, consegui com a ajuda do Tom, seguir esse caminho e buscar chegar nesse ponto de uma forma racional. É possível, é razoável, né? Inclusive, às vezes o pessoal comenta comigo, né? Porque tem as mulheres em geral são mais sensíveis, né? Como média, né? Tudo tem exceção, mas são mais intuitivas. Mas muitas vezes elas estão nesse caminho, que nem eu. Eu estou e minha esposa está. Nós estamos ambos nesse caminho. A minha forma é diferente da dela, mas estamos ambos. Agora, às vezes, muitas esposas não conseguem trazer o esposo, o marido, para se interessar por nada disso. Então, assim, sugira para ele descobrir quem é Tom Campbell. Boa. Porque é uma forma da pessoa racionalmente descobrir que a vida não é apenas aquilo que bate nos olhos à primeira vista, né? Exatamente. E é um caminho de suporte, porque às vezes você vai falar para o cara ver qualquer outra coisa e ele não vai. Eu sei porque, assim, não me interessava, né? Se não fosse aquele buraco daquela dor e eu me abri um pouco mais né? E hoje eu sei que eu recebi uma informação, eu recebi uma resposta, que aquilo veio de fora, não veio de mim. Né? Sim. E veio através do ser que eu sou, né? A minha consciência, aquilo, né? A resposta veio. Eu perguntei com intensidade, com sinceridade, com intenção, e a resposta veio. E as respostas vêm. Né? Se você fizer essas perguntas, respostas vêm. E não quer dizer que você está louco, que você está ouvindo nada. Eu nunca ouvi nada, nunca ouvi nenhuma voz, nunca vi nenhum fantasma, né? Não é esse o caso. E não necessariamente também você precisa esperar uma dor para acessar. Não é? Muito melhor, né? Porque o que acontece, né? Nessa escola, o mestre lá, o Pedro, costumava falar isso, que a vida começa sussurrando. Né? E aí ela vai aumentando o tom, vai aumentando o tom, e daqui um pouco ela está berrando na sua orelha, porque você está completamente surdo. Então você não precisa. E nada aqui é para nada. Por acaso, tudo, sem sentido. Tudo, né? É para aprender alguma coisa, qualquer coisa. A minha conclusão, extrapolando daquela primeira resposta, tudo que acontece aqui, para todo mundo, é para aprender alguma coisa. Bom, e essa é a constatação dele, porque esta realidade, né, segundo os estudos dele e o modelo que ele propõe, que a gente valida com a própria experiência, né, não aceita nada, e cada um no seu caminho já veja o que você já tem de experiência, porque hoje em dia eu olho para trás, me lembro de alguma coisa e falo, nossa, aprendi alguma coisa lá atrás. Aí cada vez que você volta, né, você vê coisas que você antes não viu, porque não estava preparado, amadurecido, mas toda a sua experiência de vida ela ainda está lá. Algumas coisas foram aproveitadas, outras não. Mas quando você começa a adquirir esse conhecimento e olha para trás com base no que você é hoje,
muitos dados vêm para você sedimentando aquilo que você está estudando Às aqui. vezes, anos depois, né? Exato. Você tem um super insight de uma experiência passada. E essa aí é de aprendizado. Então ele chegou à conclusão, grosso modo, que você tem... É uma coisa que, assim... em princípio, a maior parte das coisas está alinhada com um pensamento religioso ou de religiosidade, de que existe uma fonte das coisas. Realmente existe. Mas essa fonte ela começou vazia. Então, isso aqui, eu estudando depois, né, acabei descobrindo, e ele também, porque isso, o dele se baseia em pesquisa direta dele, através da consciência que ele. Da consciência dele e dos métodos de uso de estados alterados de consciência, especialmente meditativos, né? E, por exemplo, viagens fora do corpo, visão remota, né? Porque tudo isso está conectado com a consciência que você é, está ao teu alcance, né? E ele se desenvolveu nisso e começou a usar. Ele não passou por um trauma? Foi uma busca? Não. E, na verdade, assim, né? Ele entendeu e buscou entender e explicar como é que as coisas aqui funcionam. No caso dele... questionamento natural dele, assim. Veja, não é desta vida somente, ok? Então, ele, dentro da teoria dele, ele desenvolveu isso aí que eu estava comentando. Essa consciência fundamental começou vazia. Isso é uma coisa que incomoda muita gente, porque existe muito dogma dizendo que tudo é perfeito do 0 a 100 e sempre existiu e sempre existirá. Quer dizer, a consciência... vamos dizer, existe desde muito, a gente não tem nem como ver para trás essa fonte, e ela sempre existirá. E ela é hoje capaz de criar um multiverso de realidades similares a nossas, onde tem vida e ali, e nesses outros níveis, onde estas realidades estão dentro também. Okay? Então é um negócio assim, o nosso universo é um pingo d'água no oceano, comparado com o tamanho da realidade dessa consciência criadora. Então, mas essa consciência começou vazia. Isso, se a pessoa tiver muito dogma, isso é uma das poucas coisas que vai incomodá-la, né? E essa consciência não tem um fim previsto. E ela começa a evoluir, percebendo que partes dela podem conter informação, por exemplo, a forma mais simples, 0 e 1, e que ela pode ter infinitas partes com infinitos zeros e uns e fazer infinitas combinações com esses zeros e uns e dar significado, criar ordem, né? E fazer as coisas evoluírem a partir disso. Então, tudo isso dentro da mente, dessa fonte de tudo, né? Que alguns chamam de Deus, não tem problema, mas ele sempre adota termos neutros, porque você não precisa de crença nenhuma e não requer nenhuma devoção específica, isso não é uma igreja, né? Isso é uma compreensão interior, porque você é consciência, é um pedaço da fonte e parte da evolução. Essa consciência foi evoluindo, né? Criou o tempo, criou a informação, começou a pensar com ela mesma, a visualizar coisas. Em algum momento ela chegou evoluindo, que seria interessante ter interação, porque ela estava interagindo com ela mesma apenas, né? E aí ela criou unidades de consciência, ele chama assim também para ser mais neutro, consciências individuadas, né, que somos nós. É o que nós somos, o que nós realmente somos. Porque nós estamos identificados com o personagem que ele chama de avatar, né? Que é o que nós somos agora nessa existência. Né? Que é o que nós estamos pilotando nessa existência. Né? Então, essas consciências foram criadas antes de existirem universos materiais e existiam lá e estavam interagindo umas com as outras. Isso permitiu muito crescimento, mas chegou num limite também. E num passo adiante da evolução, essa fonte, ela criou... porque ela lida com zeros e uns. É quase como se fosse programação. Mas não é uma programação que tem alguém numa garagem lá programando. Né? Não é um nerd. A fonte está experimentando com ela mesma. E ela designa partes dela para experimentar e fazer simulações até que uma deu certo e criou uma realidade inicial. Não precisa ser a nossa. Né? Porque existem... Você não tem nem como saber, elas não estão numeradas, né? Então, ele visitou outras realidades, tá? Assim, como consciência, você pode ir a qualquer parte dentro do universo da consciência. Nós estamos conectados à fonte, é como se fosse uma grande rede de internet, e você, uma vez se conectar, você viaja e busca informação e vê qualquer coisa ali dentro. Isso aí já é a teoria do Tom Campbell. Introduzindo a grande Veja, teoria, que a gente está falando do My Big Toe. My Big Toe, minha grande teoria de tudo. Teoria de tudo. My Big Theory of Everything. Perfeito. Minha grande teoria de tudo, que foi essa grande compreensão desse físico que a gente está
comentando, né? O Tom Campbell, que o Mário é um grande estudioso dessa teoria e representante dele no Brasil, né? Português. E isso é como ele foi chegando nessa teoria. Isso é parte da teoria ou é a introdução à teoria? Veja, a forma como ele chegou é assim. Ele usou a consciência dele e fez experimentos, né? Através de projeções astrais, né? Por exemplo, tá? Fora do corpo, mas assim, meditação. mas usando a ciência como base, fazendo experimentação. Porque nós somos uma pequena consciência mergulhada um mar de realidades de consciência. A gente não tem capacidade ainda de compreender, né? É muito maior do que esse nível de consciência que a gente tem. Só o fato de perceber, às vezes, ele é extasiante, ele passa da conta, ele explode. Eu tive umas experiências de fora do corpo, né? Quando eu era bem novinha, assim, quando tinha uns 14, 15 anos. Isso é muito comum. Mas foi muito difícil de lidar, porque eu não sabia que isso Desestabiliza, me né? desestabilizou por completo. Fiquei uma semana sem dormir. Eu ia dormir, aí eu saía do corpo, olhava para minha mão transparente, tentava acender a luz, minha mão passava pela parede e eu ficava desesperada. E tive isso algumas vezes. Foi bem na época que eu parei de comer carne. Eu até acho que teve uma relação, porque eu sutilizei muito a minha frequência, né? E aí a minha... Você desancorou. Desancorei total, assim, da noite pro dia. Parei de comer carne do nada e comecei a ter isso, comecei a ver aura e tal. E várias coisas legais, né? Hoje eu penso, mas na época era desesperador. Mas como eu não tinha... A gente não aprende na escola, a gente não aprende nem com amigos na época que a gente está crescendo, nem com familiares. É uma informação, são informações de muito pouco acesso, que hoje em dia melhorou bastante, mas que deixa a gente perturbada. E hoje eu penso, poxa, eu podia ter desenvolvido isso desde novinha e eu bloqueei tudo. De vez em quando eu ainda tenho umas coisas, mas da forma que eu tive, nunca mais. Mas nada impede que você volte, porque a verdade, o que acaba bloqueando a gente é o medo, né? A gente fica com medo. Eu ainda tenho um pouco de medo, porque ficou uma carga de emoção que aí eu tenho que fazer todo um trabalho. Só de meditar, eu já sinto que eu tô saindo, eu tenho uma certa facilidade. Eu já falo, não quero não, deixa eu ficar aqui, então, deixa eu ver o jardim ali que você de certa forma faz bem, porque assim, a primeira recomendação para lidar com esse tipo de coisa é você se limpar dos medos, que é aquilo que a gente mais tem. E assim, quanto mais ego a gente tem, significa que mais medo a gente tem. Você quer saber se tem medo? Assim, na última semana, você passou alguma raiva com alguma coisa, se sentiu, né, desagradável, irritada ou alguma coisa, com qualquer coisa, na última semana? Dificilmente você fazer essa pergunta para alguém, a pessoa não passou por isso. Quando você se sente incomodado de qualquer forma, significa que algo aconteceu que fez com que você cutucasse, né? Porque a pessoa faz fora, ela não sabe o que está acontecendo em você. Você está cutucando seus botões. Você deixou que algo penetrasse e incomodasse algum botão que está mostrando que lá embaixo tem alguma crença que está encobrindo algum medo de algo que você ignora e você escondeu com aquela crença em cima e passou como se fosse um durex em cima. É um remendo. Mas não está consertado, não está bom. E isso dispara, né? Essas raivas, ódios, angústias e coisas assim. Então o que tem? No fundo tem medo, né? E tem um desconhecimento lá abaixo. E uma crença por cima. Então, assim, assim, se a gente tem muitos medos, em uma realidade mental, é como um sonho. Eu, quando era criança, tinha pesadelo toda noite. E eu ficava mentalizando, na época eu rezava, para não sonhar. Porque todo sonho era uma desgraça para mim. Caramba. Eu tinha aquele pesadelo, acordava assustado, né? Pedia que, pelo amor de Deus, deixassem alguma luz acesa, porque era uma coisa horrível. Era o mesmo, eram vários? Não, assim... qualquer coisa, monstros, qualquer coisa. Eu vi algo na televisão. Eu me lembro uma vez que eu vi na sessão da tarde o monstro da Bomba H. Foi o suficiente. Ficava impressionado, né? Então, e levar para esses ambientes mentais. Imagina que você é consciência e vive num ambiente mental. Você está lá mergulhada. O que você pensar, você pode materializar. Essa ideia de que a gente materializa coisas aqui, ela não é aleatória. Ela vem da realidade, como ela realmente funciona lá no fundo. Aqui é um ambiente que o Tom descobriu, que foi criado especificamente, né? É que nem quando você coloca uma criança que você quer que se desenvolva numa escolinha, as tomadas vão estar tampadas, né? Os bicos vão estar protegidos ou não vão ter, vai ter alguém olhando. Então é um ambiente seguro, né? Para experimentar. Exatamente, para experimentar. E outro é um ambiente onde existem causas e consequências. Porque no ambiente mental não tem. Você pensou em algo e não prestou atenção que pensou e ele apareceu na sua frente. Então, a maior quantidade de qualquer coisa que apareça que possa ser assustadora numa realidade dessas, ela veio de você mesmo.
é você mesmo que está criando através dos medos que você tem. Né? Quanto mais ego, mais medo, né? Porque Sim. o ego é apegado, né? Sim, porque o ego é construído em cima de uma colcha de retalhos de crenças e medos por baixo, que aquelas crenças estão escondendo. Então, daí que veio aquela equação, né, que ele deixou que R é igual a I, né? Que a o tom realidade tem a ver com a informação. Você podia falar um pouquinho mais sobre isso também, Isso, né? bom, isso vem para as pessoas poderem racionalmente entender isso. Você imagina que essa fonte, ela tinha os zeros e uns para trabalhar e foi mexendo com isso, que era 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. E aí, veja, esse é o básico, o RAW. É que nem qualquer coisa que está sendo gravada e transmitida aqui, e as pessoas estão recebendo, elas estão sendo transformadas em zeros e uns, indo pelo tubo, e às vezes pelo satélite e tudo mais, e chega num lugar e é decodificado, porque a gente tem o código nas duas pontas. Então, o que cria uma realidade virtual, como na tela do celular, do computador ou da televisão, no fundo são os zeros e uns, mas eles são codificados. E com isso você pode criar qualquer coisa. Veja hoje o mundo da Marvel, né? Aliás, um exemplo que nem tá aí, porque assim, eu quis falar da Marvel, porque hoje, antigamente, você tinha dificuldades em criar um filme de super-heróis, você criava desenhos animados. Mas hoje você faz, o cara se transforma no Hulk, no Thor, o martelo vai e volta, o cara voa, né? E com uma naturalidade, assim, de sonho, né? Quem já voou em sonho, que é uma coisa fantástica, né? Sabe, isso é uma delícia. É uma delícia. É uma coisa que você deve buscar experimentar, né? Porque, né, você está lá, não tem risco nenhum. Aproveita e voa. Mas é muito fácil você criar a realidade a partir da informação. E todo mundo fala na mente de Deus, né? Aliás, é uma coisa que vem até dos cientistas, mas ninguém para pensar. Pensa que a gente tem na cabeça, quando fala Deus, o velhinho de barba branca anotando os pecados e criando um mundo material. Lá de algum lugar, seja lá onde ele estiver. Né? Ele faz assim com a mão e, né? Assim, é grosso modo. Sim. Né? E aí, mas não é nada disso. Né? Se é uma criação mental, é muito mais fácil ele criar uma realidade, como a gente tem vários desses filmes. A gente cria a realidade hoje. E a gente está num processo de mergulhar. Está muito fácil para as pessoas compreender isso, porque elas estão vendo a gente através de uma realidade virtual, de um celular, de uma TV, né? De um computador. Criando um metaverso mesmo, né? Também. Nós estamos aqui. A consciência tem essa tendência de se repetir dentro ela vai recriando um fractal. Russa. Isso, uma bonequinha russa matematicamente eles chamam de fractal. Né? É um processo. Então fala que a consciência é um processo fractal de evolução. Então ela vai se desdobrando e se compondo a partir de uma coisa simples e vai construindo a complexidade dentro dela mesma numa direção e para fora na outra. Então, é uma coisa, vamos dizer, bastante complexa, mas você pode... Por que nós estamos aqui? Estamos sintonizados no canal desta realidade. É como se tivesse um canal de TV. Canal 101, canal 52. Aquele canal que você sintoniza é o que você está experimentando. A gente está sintonizado meio que no automático, através do avatar, né, que a gente entra aqui isso não tem nada a ver com nenhuma religião de qualquer cunho, mas ele descobriu coisas que são, em alguns casos, parecidas com algumas delas. Justificaria alguma delas? Que dá o suporte, porque assim, essas pessoas estão criando isso, eles estão tendo algumas experiências próprias e estão tentando descrever isso de alguma forma. Então, o que eu costumo dizer é que ninguém conseguiu descrever tão bem como ele de uma forma isenta, mas não quer dizer que não tenha proximidade, porque estão todos olhando... Todos estão olhando para um fundamento de realidade que está lá e que mais ou menos estão descrevendo do jeito que logram, né? Mas, então, esses pacotes de experiência é o que ele fala, né? Você, como consciência individuada, né, depois que essa fonte, ela usando informação, ela cria realidades, a gente pode, a partir do momento que numa realidade existem avatares biológicos virtuais, você pode se plugar do nascimento à morte e são apenas transições. Você entrou nesta realidade, se manifestou aqui, nessa realidade virtual, através do nascimento. E quando termina o seu pacote de experiência temporariamente humano, eu adorei quando eu conheci a May, o nome do canal dela. Foi, nossa, é perfeito. Temporariamente maravilhoso. Né? O que somos nós? Né? Na verdade, é a pergunta certa, porque muitas vezes perguntam quem somos nós ou quem sou eu. Né? Quem supõe alguém, né? Em geral você está pensando humano. Mas é o quê? Porque não é humano, é consciência. O humano é uma manifestação da consciência.
E então essa criação da realidade ela é toda digital, porque é na mente da fonte. Agora, ele quando cria aqui, quando ele evolui isto por experimentação até chegar num universo que funcionasse e criasse avatares que pudessem ser aproveitados pelas consciências individuadas, como se fosse um jardim da infância, né? A consciência vem aqui e aqui, se você bate na porta, faz barulho, se você enfia o dedo na tomada, dá choque, né? Tudo é uma realidade de causa e consequência. Numa realidade mental, não tem... É claro que a causa vai ser sempre um pensamento, uma intenção. E ela vai sempre gerar alguma coisa. E as coisas aparecem lá e você fica meio assim, né? Você pensa em algo, você nem tá lá. Agora o céu é vermelho, né? O que impede o céu de ser vermelho se foi uma intenção sua num ambiente que você está criando? É que nem falar de um sonho. Aí você fala, não, mas como é que a consciência pode fazer isso? Você faz isso toda noite. Você é consciência, um pedaço da fonte. Você tem as mesmas propriedades da fonte em menor escala. Só que aqui dentro você está, vamos dizer, dentro desse ambiente de jardim, né, de escola, limitado pelas regras de funcionamento da escola. Quando você está no seu sonho, você é a sua mente criando toda uma realidade à sua volta, outros personagens, diálogos, interação. Não quer dizer que seja apenas isso. Às vezes podem acontecer sonhos com coparticipações lá, tá? Mas assim, no geral, você está criando, né? Em geral, você tem um problema durante o dia e vai resolver durante a noite. Aí você cria aquilo tudo lá, ou com lembranças, alguma coisa, algum trauma, e você cria o sonho à noite, mas você está criando tudo. É por isso que não está impedido de voar. Você não precisa de equipamento de mergulho, você pode ir até a Lua e não precisa de roupa de astronauta. Então, no sonho, você, quando uma das técnicas interessantes de você evoluir, por exemplo, é o sonho lúcido, né? O sonho lúcido é quando a pessoa consegue, vamos dizer, perceber que eu estou sonhando. O meu sonho era assim. Ela fica consciente no sonho. Eu estava consciente no sonho. Isso. E aí você pode fazer coisas. E outra coisa, assim, qual é a diferença entre um sonho consciente, onde você faz o que quer e vai onde quer, porque você se determina para isso, e não algum que o enredo está rolando sozinho, e uma viagem astral? Não tem nenhuma, zero. Porque é tudo informação. Então, você... Numa viagem astral ou numa experiência fora do corpo, às vezes as pessoas descrevem aquilo como uma dificuldade, tem que fazer um método para sair do corpo. Tudo bem, ninguém está mentindo. Eles estão contando com base na própria experiência. Como é que ele chegou lá? Ele não leu o livro do Tom, entendeu como é que as coisas funcionavam e falou, não, é fácil. Uhum. Não, ele passou pelas dificuldades, às vezes teve uma experiência própria e desenvolve um método próprio e compartilha com as pessoas que estão afim. E às vezes funciona, não tem problema nenhum. Mas nada funciona igual para todo mundo. Funciona para alguns, não funciona para outros, porque é uma coisa muito pessoal. Uhum. Mas na realidade, o que está fazendo, o Tom brinca, essa experiência fora do corpo é uma péssima descrição para esse tipo de experiência, porque você não está saindo fora do corpo, porque você não é o corpo que tem você e você está dentro. Na verdade, você... A gente tem muito essa impressão, né? De que a gente está dentro do corpo. É um espírito a gente dá a impressão incorporou. Que a gente está aqui atrás dos olhos, né? E que está vendo tudo. Eu, aliás, fiz uma publicação, eu faço sempre publicações metafóricas, porque eu já gostava de metáfora, mas a realidade é uma metáfora gigantesca. Tudo que acontece é metáfora. E aí, metáfora, cada um interpreta como dá. Uhum. Porque tudo isso é comunicação. Então, alguns captam uma parte, outros captam outra, alguns captam mais, outros captam menos. Então, eu sempre procuro postar coisa de metáfora. E esses dias eu postei ali tem muitas animações interessantes, né? Então, mostrando como funciona a visão. Então, tá ali, ele aproxima do olho, chega o raio de luz de fora, a lente cruza, né, em algum ponto ela inverte a imagem, ela fica menorzinha, fica de ponta cabeça e direita com esquerda. No fundo de cada olho. Aí, no fundo de cada olho sai os neurônios, porque transforma a luz totalmente invertida em eletricidade, o DK manda para este lado e este olho manda para este lado. E aí lá dentro o cérebro, com base no que recebeu de sinais elétricos, porque o cérebro está no escuro, não vê nada, ele reconstrói tudo. Então tudo isso que nós estamos vendo aqui, se você for um materialista extremo, está sendo reconstruído por você dentro da sua cabeça, depois de passar por todos os seus filtros de crenças. Então é você que está reconstruindo isso. E se você vai mais longe, na realidade como explicada por Mai Bigto, você vai ver que, na verdade, é a sua consciência diretamente que está recebendo esse sinal que vem da fonte. A fonte está ajudando a manter essa realidade. Eu costumo dizer o seguinte, a fonte gera o palco e nós geramos os atores. E nós pilotamos os atores
fazemos a escolha, então geramos o enredo. Então, o enredo, seja lá o que estiver acontecendo aqui, fomos nós que criamos ao longo de todas as pessoas que já passaram por aqui, a nós mesmos ao longo de todas as vidas que tivemos e ao longo da vida atual. Todas as escolhas que nós fizemos foram nos levando em conjunto aonde estamos. Então, de onde veio o enredo? O enredo é 100% nosso. Nós somos os criadores do enredo. Só que não estamos sozinhos. Estou eu, você, todo mundo está aí contribuindo para o barco andar numa direção ou outra. A gente às vezes olha e fica pensando, podia estar melhor, né? Mas há alguma necessidade de aprendizado para nós que nós nos trouxemos a estas situações em que estamos e podemos perfeitamente aprender, crescer e sair dela. Mas é tudo oportunidade de aprendizado. Mas é uma cocriação. Essa palavra cocriação não podia ser mais perfeita, né? Nós somos co-criadores. Então a fonte está provendo o ambiente e nós estamos fazendo as nossas escolhas aqui, inclusive as intenções, aplicando a nossa vontade aqui. E é outro tema também que vai longe, mas essa realidade ela é co-criada. Então a gente tem a percepção. Então o que precisa para você estar dentro de uma realidade virtual e ela parecer sólida para você? Apenas que a sua percepção, você tem 5 sentidos. 5 sentidos. Visão, tato, olfato, audição, paladar, toque, já falei. Então, os 5 sentidos estão programados para funcionar de determinada forma através do avatar, que eu estou pilotando, estou recebendo essas informações, e aí eu vejo o que parece ser uma cadeira, e o que parece ser a minha mão, toco e sinto o impacto, né? Mas agora se você vai para a física básica, né? Não existe toque. Por quê? Existe uma camada de átomos com campos, né, elétricos à sua volta e que eletromagnéticos, né, antes que alguém me corrija. E isso, quando se toca, são apenas campos se tocando e gera uma impressão visual e gera uma impressão maciça, mas na verdade assim, toque mesmo, tão vazio. Eles foram quebrando o átomo, ele foi quebrando, próton, elétron e nêutron, e quebra, e aparece mais espaço vazio e partículas menores, e no fundo não tem nada. É um grande espaço vazio. Louco, né? Então, assim, veja, na verdade não tem nada mesmo, porque é tudo renderizado. Né? Nós estamos renderizando na nossa tela da nossa consciência o que nós estamos como Matrix, vendo. Né? Naquele filme que tem aqueles códigozinhos e a gente está transformando em imagens e percebendo, validando essas imagens através dos sentidos. Ele está recebendo diretamente na mente dele um sinal da fonte computadorizada no filme, maligna, né? Criando uma realidade onde ele está imerso, uma realidade imersiva. Então, assim, hoje o melhor que você tem é colocar aqueles óculos, né? Aqueles Googles de realidade virtual. Que você fica lá, pode medo, pôr uma sabia? luva. Você já colocou? Não pus, não. Uma afliçãozinha de colocar, porque dizem que está muito real hoje em dia. E aí você... Ai, não sei. Um dia eu tenho muita curiosidade. Um dia acho que eu vou fazer. Não tem problema. A única coisa é a gente não se perder com qualquer coisa. Nós estamos aqui para experimentar. Se a coisa surgiu, é natural. Não existe nada aqui que não seja natural, porque a fonte gerou a possibilidade inicial e tudo vem naturalmente acontecendo. E a evolução, ela acontece tanto na consciência, como uma evolução tecnológica, como uma evolução biológica, como uma evolução do universo, como parte física, tudo é evolução. Então são as duas coisas que o Tom descobriu lá no começo e eu acabei não completando, uma é que existia uma consciência e outra que ela evoluía. Então existe evolução e consciência, e ela evolui e chegou aonde chega. Que começou vazio, né? Isso, foi crescendo. E foi crescendo, descobriu a lidar com os zeros e uns, se individuou, criou realidades virtuais para experimentarmos, e permitiu que as consciências pudessem experimentar esta realidade. E é outra coisa importante, né? A maior conclusão de tudo isso é assim, você não é um ser mortal como a gente pensa que é. Né? Então isso é libertador, porque o medo da morte é terrível. Né? Assim, você pode até ter medo de como você vai morrer, se vai sofrer, se não vai. Isso é um detalhe, mas a parte assim, ele costuma associar muito com o sonho. Né? Quando você sonha, está sonhando um sonho muito vívido, às vezes um sonho terrível, né? E aí você acorda, era só um sonho. Então é um alívio, porque você fala, não, nada daquilo aconteceu mesmo. Então isso aqui, quando você acordar do outro lado, você dorme aqui no último dia da sua vida e acorda do outro lado e aquilo começa a adquirir uma dimensão de sonho. Só que, claro, a intenção aqui lá, você tem acesso ao sonho inteiro seu. Muitas pessoas falam, revi a vida inteira. Sim, isso é uma coisa provável de você fazer, porque se o teu objetivo é aprender
e se você foi bem ou não nisso. Né? Você vai poder revisitar, da mesma forma que quando me lembro de alguma coisa eu posso aproveitar para crescer, quando eu estou numa fase de transição eu posso revisitar a minha vida e ver onde que eu podia ter feito diferente, o que eu teria aprendido mais, que coisas que eu podia ter aprendido e na hora não aprendi, e você ainda aprender na revisão. Né? E você pode, aí você, consciente do ser que você é, você tem acesso a 100% de todas as experiências anteriores, onde você pode até histórico. Ver se algo daqui tinha fundamento ali. Né? Fazer as suas constatações, né? Exatamente. E é assim que a gente evolui. Só voltando ali num momento que a gente estava brincando que o espírito não está dentro do corpo, né? Então, o que nós somos aqui nesse avatar? É um estado mental? Então, de consciência? Veja, a única coisa que nós somos, assim, tudo acaba sendo possível, né? Uma vez entendido um pouco melhor, é que fica tudo muito simples. A única coisa que tem existência, né, e não material, né, porque nada no final tem existência material, mas a única coisa que existe é a consciência. Então, esse é o resumo da teoria, né? Da grande teoria, inclusive, mas, né? Mas veja, eu não cheguei nisso no primeiro dia. Né? Eu traduzi, eu devo ter lido essa trilogia, eu não sei quantas vezes, porque eu fui traduzindo página por página, parágrafo por parágrafo, e depois fui revisando, e toda vez que eu olhar ainda vou encontrar algo para revisar. Mas assim, eu fui estudando, eu fui avaliando com a minha própria experiência, associando com a minha vida e buscando, né? E não foi a única coisa que eu estudei na vida, e nem não é a única coisa que eu leio. Foi uma grande base, né? Agora, a profundidade adquirida ali, eu perdi um pouco a sua pergunta. Que nós somos um estado mental, Isso. Então, voltando lá. A única coisa que existe é consciência. Né? Então, isso cheguei depois de muito, né, mergulhar nisso tudo. E ele fala isso o tempo todo. Você lê, vai estar lá. Dependendo do grau que você está, você lê e compreende. Mas eu não compreendi isso de primeira porque eu tinha lá minhas resistências. Então existe a consciência. E o que a consciência trabalha? Tudo que ela cria, o que for, é com informação. Seja a fonte, sejamos nós. Né? Seja mais organizado como aqui ou no mundo mais mental, como um mundo de sonho, um mundo mais sutil. Então existe consciência e informação. Nós somos consciência, todo o resto é informação. E isso volta antes, que era para explicar outra coisa. São várias janelinhas, né, que a gente vai... Não, tudo começou essa coisa da consciência porque você falou, quando se fala em viagem fora do corpo, se pensa que saiu do corpo. Exato. Então, e na verdade... Um deslocamento da consciência em outras dimensões, talvez? Na verdade, nós estamos criando o avatar com suporte da fonte neste ambiente que ele criou o ambiente todo e dá suporte para a criação nossa aqui do corpo. Então, esse corpo é uma criação. Se eu sou a consciência, eu sou sempre a consciência. Aí que tá, era o que você tinha perguntado. A única coisa que eu sempre sou, em qualquer momento da minha vida, é sempre consciência. O que acontece? As pessoas também falam, por que eu não me lembro das outras vidas? Seria tão melhor porque eu não bateria a cabeça. Não, desculpa. Você está pensando de uma forma positiva, mas irrealista. Pare e pensa em milhares, pensa em centenas, dezenas ou milhares de vidas. Todas as coisas que você já foi, todas as coisas que você já fez, todas as coisas que você... Pode pensar nas coisas felizes que você experimentou, mas imagina, né? Nós estamos vindo das cavernas para cá. Vamos supor que você esteja presente nisso aqui desde sempre. Né? Começou lá nas cavernas. Estava um comendo o outro e sendo comido pelos animais. Depois você estava, às vezes, lá no Egito, podia estar carregando pedras. Faraó só tinha um. Escravo tinha muitos. Exércitos tinham montões. Né? E você já pode ter estado no exército, já pode ter, né, ter que lutar com espada, com lança, degolar pessoas, ser degolado, sei lá. Imagina... Porque, assim, estatisticamente, são poucos que estavam lá no comando e não bem bom. Entendeu? Você foi Joana d'Arc na outra inclinação. Tá bom, tem chance, não é impossível, né? Mas, assim, quantas outras pessoas existem no mundo que não foram ela, né? Então, essa questão de você lembrar o que você é não é necessariamente positivo. Então, a gente vem, por que eu entrei nisso? A gente vem para cá. Então, isso limpa. Por exemplo, eu estava tentando fazer uma investigação. Numa delas eu olhei e eu me vi num uniforme de soldado da Guerra Americana da Secessão, soldado uniforme cinza. Existiam os azuis e os cinzas. Os cinzas eram os do Sul.
né? E eu olhei assim, tava aquele campo tinha acabado alguma batalha, alguma coisa, tava aquele pessoal jogado, gente gemendo, né? E assim, não vi com muito detalhe, graças a Deus. Isso é em meditação? Eu mergulhei e fui procurar, Sim. porque eu queria, porque assim, eu nunca fui muito curioso, porque assim, eu já nunca achei que isso era nenhuma maravilha. Mas eu falei, não é possível que eu vou conversar com as pessoas e não saiba dizer nada, né? E eu não sei nada para mim, eu tenho que saber alguma coisa para mim, mesmo eu não tendo grande interesse. Aí eu fui investigar e consegui ter uma opinião. Né? Nossa, deixa eu olhar. Né? Tem um monte de gente falando disso, deixa eu ver o que é. Bom, uma delas, foram 3, né? E uma delas era essa. No meio da guerra lá, e assim, eu aparentemente estava bem, mas tinha aquele sofrimento ali em volta, percebia-se que tinha pessoas caídas, sangue, gente morta. Então, assim, e eu fui parte daquilo, para bem ou para mal, foi parte do meu aprendizado, vamos dizer assim. Vamos dizer que isso tenha sido real, mas se não foi essa história, foi qualquer outra. E assim foi a vida. Então, assim, esse negócio de você ter essas experiências, assim, o que ele explica, que a gente guarda realmente e traz, nada é desperdiçado. Então, todo aprendizado de vida, de valor, por exemplo, esse meu que eu tive, olha, tudo é aprendizado. É um aprendizado de vida, ou valorizar a vida. Eu nunca vou tirar a vida de ninguém gratuitamente. Pode ser até que numa situação de risco para mim, ou principalmente para familiares, para filhos, eu vá sei lá, fazer alguma coisa, não vou ficar inerte, não cheguei nesse ponto ainda. Mas assim, eu valorizo a vida, esse é um valor que eu trago comigo, nasceu comigo. Não precisei matar alguém pelo menos não nessa vida, para adquirir. Isso, né? Então, valores desses fundamentais seus, você traz com você. E você nunca perde. Então, tudo que você acumula, esse é assim que funciona a evolução. Você vai experimentando um monte de coisa, extrai aprendizados de vida e esses ficam com você. E qualquer sequência que você der, todo aquele negócio está com você. Então, ninguém nasce zerado. E eu observei isso bem com a minha filha quando nasceu. Eu tinha aquela noção, não, eu vou ensinar diferente, eu vou fazer diferente. Aí eu olhei para ela e ela sabia o que ela era, o que ela queria. Assim, sabe, na cara dela, dependendo da situação que estivesse ocorrendo, você via o que é que ela estava provavelmente achando daquilo tudo. Então assim, falei, não vou por nada assim, eu posso dar uma ajeitadinha suave, porque o que ela tá aí. Já vem. Então quem prestou atenção nos filhos, provavelmente já sabe disso, que você não faz o que você quer com a criança. Verdade. Você pode ajudar a pôr alguma coisa, botar alguma crença, assustar, sei lá, ou algum bom exemplo, é óbvio, né? Bons exemplos sempre vão ser positivos, mas assim, você não faz o que quer com a pessoa. Bagagem, a pessoa vem. Então, ele chama isso de qualidade de ser ou qualidade de consciência. Isso você vai acumulando e é uma coisa que não adianta você fazer uma passada só. Você não chega no final. Aliás, não existe final. Se nem a fonte, porque isso é outra coisa, né? Essa coisa de que a fonte é perfeita, fantástica e já está definida, você está tentando regular a fonte. Imagina você, a ponta da unha do dedinho, querendo dizer o que é bom para o corpo e o que ele faz e como ele funciona. Então, assim, a fonte começou vazia, tem uma evolução gigantesca hoje, que cria um multiverso, e ela ela não tem limites para crescer. E você, é infinita, tampouco. Né? Cada um de nós não tem limites para aprender e crescer. Porque somos fractais dessa mesma... Exatamente. E aí vamos... E outra coisa, nós como somos um pedaço dela, qualquer coisa que a gente cresça, acrescenta ao crescimento dela. Porque a estratégia dela, se podemos chamar assim, é de crescer de várias formas. Ela começou crescendo sozinha, depois criou outras consciências, depois criou a possibilidade dessas consciências experimentarem realidades virtuais. E ela está também experimentando este universo através de nós. Através de nós. Uma vez eu ouvi uma metáfora, né, que representaria isso, que é como se Deus fosse o todo, que se fragmentou em vários pedacinhos que somos nós, para ter diferentes pontos de vista de existência, de experimentações, para conhecer a si mesmo. Não podia estar mais certo. Assim, né? Perfeito. Fala. Não, fala. Eu tô com uma coisa na cabeça que eu nem sei se tem a ver, mas a sequência de Fibonacci tem a ver com isso? Veja, isso é uma das coisas assim. Fala desse fractal, existe Fibonacci, existe fractal, tem pessoas que falam em, como é que chama, não sei o que sagrado. Geometria sagrada. Tem gente que fala muito da matemática apenas em si, porque é uma linguagem, né? Chamam de linguagem de Deus, porque assim, é perfeita, clara, concisa e descreve, faz as coisas, mostra como as coisas funcionam e fazem com que elas funcionem também. Mas assim, veja, se a realidade
a mente de Deus, se é uma mente, e se ela começou se desenvolvendo a partir de mexer com zeros e uns, a realidade é matemática. Então, tudo que ela cria com informação é matemático. Então, o motivo é esse. E a questão do fractal é que são padrões simples, que provam ser funcionais, que são simples, fáceis de ser repetidos e combinados e que recriam complexidades maiores. Então, você vê mesmo os padrões, né, de beleza, que você vê lá, que tem tamanhos, determinadas proporções que os artistas e cientistas descobriram, simetria, que você reconhece como belo, né? Então, assim, tudo, no final das contas, tem um fundamento matemático. Por quê? Porque, no fundo, são zeros e uns. Então, assim, é tudo mágico, mas não é, às vezes, essa forma de magia. Então, mas cada um encontra o seu caminho. Não é que estão errados. Estão vendo dessa forma e talvez um dia chegue a visão mais ampla. Todo caminho é um caminho que vai acabar ajudando a chegar lá. Né? Mas no final, né, existe consciência e informação na consciência. E o que a gente está evoluindo é através de trabalhar e brincar com essa informação para termos experiência. Agora imagine lá, assim, imagine se você fosse apenas consciência e só estivesse flutuando lá na nuvem, né, mandando informação. Então o Tom associa isso como para descrever por que haveria essa utilidade nessa criação desse tipo de realidade. Imagina que esse tipo de realidade de consciência, onde elas estão lá flutuando, ela passa informação para os outros e recebe a informação dos outros e da fonte. E troca informação vai, informação vem. É como se você estivesse aprisionado num quartinho com o telefone dentro de um grupo de chat, aí o WhatsApp, sei lá, com um monte de gente que você não sabe quem é, que você nunca viu, e que estão te mandando mensagens. Então, qualquer coisa que essa pessoa escrever lá é uma mensagem. Qual é a utilidade disso? Qual é a compreensão? Qual é a veracidade? O que você cresce com isso? Então, pode capturar alguma coisa positiva, mas é só... não tem consequências. E quando entra aqui na realidade da causa e efeito, né, você começa a ter... né, você vê o impacto. Outra coisa, isto é uma realidade interativa. Então, veja, estamos aqui os três conversando, muitas pessoas assistindo, estamos interagindo com todas elas. Não, mas tem formas, às vezes, que as pessoas podem mandar perguntas, mas tudo aqui é interativo. A gente, sabe, encontra a esposa de dia, o marido, o companheiro, os filhos dentro de casa, toma café, desce, passa, conversa com o porteiro, vai na padaria, para todo lado que você virar, você está interagindo aqui. Porque para onde é que estamos evoluindo? Então, assim, ele tem um conceito básico físico, que estamos tentando diminuir a entropia. No caso da informação, entropia significa organização. Quanto mais baixa a entropia, mais organizada a coisa é, mais utilidade a informação tem. Quanto mais alta a entropia, mais bagunça, menos ordem. Então, uma coisa com entropia alta, uma bateria estocada na prateleira do supermercado, ela tem a máximo de energia para fornecer algum serviço para você, está organizado. Então, ela tem entropia baixa. Máxima energia, entropia baixa. Então ela pode fazer muito trabalho. Aí ela fica lá, acende um farolete, ela fica várias horas e vai apagando, vai misturando todos aqueles elementos químicos, vai bagunçando tudo, vai aumentando a entropia da bateria e ela acaba com zero energia, zero informação e não serve para mais nada, exceto reciclagem ou lixo. Então o que acontece? E coincidentemente, né, esse estado mais organizado da informação equivale a amor, ok? Amor verdadeiro. Então, assim, o caos, a confusão, aqui é fácil de entender, né? A disputa, a competição, a ignorância, a gente conhece bem, né, da nossa realidade, onde é que estamos com alta entropia e com pouco amor. Então ele fala, o oposto do amor não é o ódio. O ódio é uma... Assim, geralmente, né, se pega filme, novela, os caras não se dão bem, acabam juntos, né? Porque assim, é uma espécie de graduação. O que é o oposto do amor é o medo. O medo, o caos, a alta entropia. Mas assim, então o medo é o que mais atrasa a sua vida. Uma vez que você se livra dos medos, você se torna amor. Nessa direção. Então essa é a direção da evolução, da fonte e da nossa. Então não tem perigo da gente estar num filme que nem Matrix, onde existem máquinas malignas que estão nos mantendo ali. Não, nós somos consciência, nós somos uma parte da fonte. Você sabe que faz muito sentido, porque toda vez que eu me sinto conectada com a fonte, que a gente passa estados, momentos, né, sentindo mais isso e menos também. Às vezes a gente se sente muito desconectado. Eu já percebi que quando eu estou conectada, o medo some. E quando eu estou desconectada, os medos vêm.
Então faz muito sentido, assim, pelo que eu já experimentei de estados meditativos ou de comunhão com a natureza, num momento muito feliz, muito sentindo que nada acontece por acaso, que está tudo no seu devido lugar, que Deus está cuidando de tudo. E aí o medo some. Perfeito. E o oposto também. E assim, por exemplo, uma das experiências que eu tive, você fala... um dos cuidados que eu tive, porque eu vim me desenvolvendo antes de procurar ter experiências, eu fui atrás, porque assim, eu percebi que a coisa era complexa e que eu tinha muito ego e, portanto, muitos medos, e eu fui me lapidando, se trabalhando. Exatamente. Até que eu cheguei num ponto de, agora vou buscar ter alguma experiência. E quando eu busquei ter alguma experiência, eu consegui entrar. Porque a gente fala assim, um dos caminhos propostos pelo Tom na trilogia, capítulo 23, foi o primeiro capítulo que eu traduzi. Porque eu queria compartilhar com as pessoas. Tinha uma parte do capítulo que era sobre meditação e era fantástico. Eu falei, nossa, eu estava nessa escola e eu comecei a ler o livro, mas ninguém sabia inglês, não conhecia nada. Eu falei, não, vou traduzir aquele trecho para poder compartilhar com as pessoas. A meditação está nos levando a esse, primeiramente, a um domínio da mente. A mente é uma ferramenta da consciência. O que é a consciência? A consciência é aquilo que percebe tudo, percebe o que vê, o que toca, né, os 5 sentidos, as sensações, os sentimentos e os pensamentos. Então, se eu percebo, tudo que eu percebo eu não sou. Então, assim, você pode chegar nisso por você mesmo, você não depende do Tom, de mim, de ninguém. Nada que eu percebo sou eu. Se eu percebo, está fora. Está dentro ou está fora, mas não sou eu. Você é o observador, então, tudo que eu... e quando você tem essa experiência, que finalmente você tem um domínio da mente, porque o problema de dominar a mente é que ela atrapalha, ela fica fazendo ruído, ela tira você do sério, tira você do track, então você se perde. Então, assim, essa é a dificuldade normal de quem começa a meditar. O cara começa a meditar e vem um pensamento, e vem outro, e você... O Eckhart Tolle tem assim, que nem aquele cachorro na praia, ele está ali brincando, daqui a pouco ele sente um cheiro e vai embora. Perde o rumo. Ele tem essa metáfora é muito bacana. Mesmo. Você vai embora, o pensamento te leva e tira do track, né? E às vezes do que você está querendo concentrado, fazer alguma coisa, não consegue porque o pensamento leva. Então, mas o pensamento não é você, né? Infelizmente o Descartes falou, penso, logo existo, mas assim, isso não era completo, era no mínimo muito parcial, né? Eu posso continuar existindo, perceber que eu consegui ficar sem pensar nada, sem sentir nada, né? Sem ver, sem ouvir, estou lá no vazio, e continua existindo. Até percebe que existe justo quando você vê que você não está pensando, mas você está ali. Sim. Aí você fala, eu sou algo além do pensamento. Eu sou, além de tudo que eu percebo, é percepção. E o Tom tem uma descrição mais sucinta possível, técnica, da consciência. Consciência é percepção que faz escolhas. Ou seja, o que a consciência percebe? Oportunidades. Posso ir para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Posso me aproximar desta pessoa, conversar com ela. A consciência é o que percebe qualquer coisa. É percepção que faz escolhas. E tem escolhas. Tá? Agora, livre-arbítrio não é você escolher qualquer coisa. Você não pode estar na China agora. Né? Vamos brincar. Tenta ir para a China agora. Aparece lá na China. Não é impossível, hein? Nada é impossível. Mas vai ser muito difícil e muito raro. Então, assim... Pode fazer escolhas dentro de uma certa limitação. Né? Onde é que eu estou? Momento. Mas por que as minhas escolhas agora estão limitadas a essa que eu estou percebendo? Por quê? Eu fiz escolhas antes, eu venho fazendo escolhas a vida inteira. E talvez em várias outras. Eu cheguei aqui fruto de todas as escolhas. Eu fui semeando. Olho para trás, o que tem? Uma horta de alguma coisa que eu semeei. Né? É onde eu estou. Né? E eu estou no processo, porque tem escolhas que resultam no curto prazo, quase imediato, no médio prazo e no longo prazo. E eu estou colhendo de tudo isso um pouco. Mas ainda estou colhendo alguma coisa das escolhas alheias. Porque eu escolhi conviver com algumas pessoas, minha esposa, minha filha, meu pai, minha mãe. Então, assim, o meu prédio, a minha vizinhança, a minha cidade, meu país, o meu mundo. Então, assim, nossas escolhas estão impactando os outros também. E é por isso que eu tenho que aprender, a possibilidade de aprender sobre amor. Porque às vezes o que vai acontecer? Eu vou tomar uma decisão aleatória olhando o meu próprio umbigo e vou machucar alguém. E uma hora dessa eu vou perceber o que eu estou fazendo e talvez eu escolha, por livre vontade, começar a proceder diferente e avançar na direção do amor, um pouco, mesmo sem saber que eu estou fazendo isso, e assim um pouco mais considerado. Como é que eu ia aprender sobre isso dentro de uma caverna isolada? Né? Ou dentro do grupo de chat ou sozinho, na minha própria através cabeça. das interações que a gente tem oportunidades, né? De crescer, de agir diferente, de pensar diferente. Sim. Queria só que você explicasse um pouquinho mais. Para a gente faz total sentido essa visão de que somos imortais, né? É um conceito que a gente
já tem bem internalizado, mas assim, para as pessoas, né, que de repente não acreditam tanto nisso, que acham que morreu, acabou. Então é legal você falar isso, né, de que através desses estudos, dessas experiências, né, ele foi dando material para esse conceito, né, de que não somos imortais, né, de que somos esse estado de consciência. De que não somos mortais. Veja, você vai ter aí no caso do Tom, você vai ter as explicações de tudo que ele experimentou, do que ele passou, de como ele descobriu estas coisas. E você tem, inclusive, as gravações, porque ele começou isso nos laboratórios Monroe. Ele ajudou o Robert Monroe a montar os laboratórios Monroe nos anos 70. E ele, vamos dizer, ele teve uma experiência com meditação antes, que mostrou para ele que a realidade não era definida pelo material. Né? Ele começou a usar... Ele foi meditar para arrumar mais... Ele estudava, dava aula e fazia pós-doutorado e tudo mais, e dava aula, corrigia a prova e ganhava pouco. Como muita gente tem essa experiência, na verdade. Não é alguma coisa estranha para nós. E aí ele não tinha tempo, trabalhava que nem um doido, e aí ele viu um cartaz sobre meditação. E aí ele descobriu ali que falava algumas palavras que chamaram a atenção dele. Uma, pouca necessidade de sono, ou menor necessidade de sono, pensamento claro, encontrar soluções. Ele viu algumas coisas ali e falou, olha, nossa senhora, estou precisando disso, né? Se isso, né? Deixa eu ver o que. E dizia que não tinha nada a ver com religião nenhuma, que era só para você praticar, que isso era bom para você. E ele foi. E aí ele ensinaram para ele como meditar usando o mantra, e puseram ele para meditar lá. E aí ele já teve os insights. Quando ele viu, ele ficou totalmente consciente, mas experimentou alguma coisa e não se tocou do tempo passando aqui. Quando ele viu o cara estava chamando, ele achou que o cara tinha se enganado no tempo, alguma coisa. Quando ele olhou para o relógio, ele viu que ele esteve rodando. E ele aí fica numa realidade mental, é muito difícil você perceber a passagem do tempo. O tempo aqui fica muito perceptível porque você tem tudo, relógio, você tem atividade rolando, o sol, a lua, os astros todos. Mas numa situação dessa, você não... Se você está percebendo algo, o tempo está passando, só que você não tem medidor e você não sabe a velocidade. Bom, não importa, os assuntos são infinitos, viu? Mas ele foi lá e ele captou, ele começou a meditar e viu aquilo, e ele era radicalmente, assim, vamos dizer... Era materialista e era, vamos dizer, guiado pela razão, pelo lado esquerdo do cérebro, mas ele não era fechado, ele tinha a mente aberta. E quando ele viu que estava acontecendo algo, ele falou, nossa, tem uma parte da realidade que eu comi bola e não vi. Deixa eu olhar isso aí. E ele se aprofundou na meditação e começou a pôr uso prático, porque ele era um cara prático, um físico eminente. E ele começou a botar, naquela época, e ainda hoje, uma das coisas mais difíceis é você encontrar erro no programa de computador. Se você faz um programa de computador, são dezenas, centenas, milhares de linhas, e a cada linha, um errinho lá numa letrinha, pumba, o programa não funciona. E para você achar esses erros, não é que tem alguém vai fazer para você. Veja, se você que fez a lógica não achar o erro, para alguém que não entende o que você fez, não faz a menor ideia, vai ser mais difícil ainda. Então ele fazia aparecer na meditação, ele via a listagem do programa, e ele pedia para aparecer em vermelho, por exemplo, as linhas com erro. Ele olhava, via qual era o erro, vinha aqui, anotava e voltava lá. Via o próximo, aí ele fazia as correções, punha para rodar e funcionava. E ele ficou tão bom nisso que todo mundo vinha trazer os próprios programas para ele corrigir. E ele conseguia corrigir os programas dos outros. Interessante. Né? E ele ficava curioso pelo seguinte, como é que as pessoas vendo que eu consigo fazer isso não se interessam em descobrir o método? Não, ninguém queria saber, porque os caras não queriam nem saber o que ele está... Faz aí, né? Faz aí. Mas veja, aí ele descobriu que ele podia fazer coisas nesse estado lá, mais sutil, que impactavam aqui. E aqui você não consegue fazer nada que altere o estado mais sutil. Né? A única coisa que você pode é aprender. Então você que é parte do estado sutil, cresceu, aprendeu. Então, mas não é propriamente afetar lá. Consegue lá afetar aqui, mas aqui não afeta lá. Então aí ele descobriu que de lá vinha para cá. Ou seja, lá é a fonte, aqui é o derivado. Então, toda essa experiência, isso foi a primeira percepção dele disso. E depois ele começou a se aplicar também com o Robert Monroe. Ele fez uma troca. O chefe dele trouxe um livro, uma história bem curiosa, bem divertida, mas não sei se cabe para o nosso tempo. E ele trouxe eles foram, ele, o chefe e mais alguns amigos, foram lá porque o Robert Monroe estava convidando, eles eram de uma empresa de cientistas, né? E ele convidou eles para irem lá. E eles todos tinham lido o livro porque o chefe mandou,
ler o livro do Robert Monroe, ele leu o livro e falou, nossa, ou esse cara é louco, ou ele está tentando ganhar dinheiro e fazer fama, ou sei lá o quê, ou se ele tiver fundamento, o que ele está dizendo é outra parte da realidade que eu desconhecia. Então foram para lá e ele descobriu que o cara era rico. O cara era da indústria da comunicação, do rádio, do som, e trabalhava numa daquelas grandes empresas de comunicação da época, tinha uma posição alta. Ele não precisava de nada daquilo. Aliás, aquilo talvez só ia contribuir negativamente para ele, aquele livro sobre viagens fora do corpo. E ele viu que ele estava na fazenda, e aí o cara chegou lá, era uma pessoa bastante racional, bastante prática, contou tudo, respondeu todas as perguntas deles, e no final falou, olha, eu estou montando um laboratório para estudar a consciência. E eu preciso de cientistas que ajudem, porque eu não sou um cientista, né? Eu preciso de pessoas que façam um trabalho sério para poder ser reconhecido, que é o que ele queria. Ele começou pensando que estava louco quando tinha aquelas experiências, e primeiro foi procurar médicos e tudo mais, e no final chegou à conclusão que aquilo parecia ser real, mas ele queria trazer a público o que aquilo realmente era, então estudar. E aí ele criou esse laboratório Monroe, que depois virou o The Monroe Institute, que existe hoje, mas o Tom estava lá na fundação com mais um amigo, e montaram o laboratório em troca de ele ajudá-los nessas experiências fora do corpo. Ah, que legal. E aí eles foram treinados, enquanto montavam o laboratório, a fazer isso. E quando eles ficaram bons, fizeram uma experiência, ele e mais um amigo dele ficaram isolados em cabines separadas, isoladas eletricamente, acusticamente, sem luz, naquela, tipo, sabe, você está numa banheira com água quente, sem deprivação sensorial, né? E aí só com um fone de ouvido e um microfone. Porque eles treinaram o suficiente para fazer este tipo de viagem de forma consciente. Então ele podia falar, ver o que estava acontecendo lá e falar aqui. Então ficou o tempo todo descrevendo. Né? Cada um entrou numa cabine. E aí, porque o Tom tinha dúvidas. Porque ele falou, eu estou experimentando tudo isso, mas como é que eu vou saber o que é isso? Deixa eu ver, né? Então, nesse momento, os dois se combinaram de encontrar sair do corpo, se encontrar acima do telhado do laboratório e reportando pelo radinho tudo que eles estavam falando, sem saber o que o outro estava fazendo. Então eles saíram, se encontraram, conversaram, combinaram um lugar para ir depois de estar no estado e foram viajar, ficaram 1h30 viajando. E tudo isso foi sendo gravado, a fita de um e a fita do outro. Que máximo. 1h30 depois eles saíram, foram lá ter com o Robert Monroe e perguntaram, não, mas... E aí, como é que foi? Aí ele pegou e não falou nada. Ele rebobinou o gravador e pôs para tocar os dois juntos. Aí parecia que eles estavam conversando um com o outro como se estivessem juntos. Assim, então, e essas gravações estão todas disponíveis. Todas as experiências feitas no Laboratório Monroe estão disponíveis no YouTube do Instituto Monroe. Legal. Em áudio em inglês, claro, né? Vou pesquisar. Então, todos os áudios estão lá, inclusive essas. E aí, para ele, foi o seguinte, a partir daquele momento, apesar dele já ter tido feito muitas experiências, ele fez individual. Depois de 1h30, viajando junto com o outro, e tudo sendo gravado aqui, porque ele fazia outras coisas. Vou em tal lugar ver o que está acontecendo lá. Aí, por exemplo, deixa eu ver o que a minha mãe está fazendo em casa. Aí ligava para a mãe, o que você está fazendo aí? Né? Então, assim, ele experimentou fazer curas, influenciar a saúde de alguém, foi lá descobriu que alguém que ele conhecia tinha um problema, influenciou numa cura e depois verificou se aquilo realmente ocorreu. Por exemplo, tem muita coisa que você pode fazer que é evidencial. E ele fez centenas dessas até ter condições de ver, porque ele é desse tipo de pessoa. Se ele tiver uma experiência, ele fala, bom, foi uma experiência, e daí, o que é isso? Se ele não puder repetir, compreender, ele nem põe na jogada, não põe ali no... O que ele pôs ali, ele repetiu assim, até ter condição estatística de dizer, não, está acontecendo alguma coisa, porque é o mundo mental, está acontecendo qualquer coisa. Então, se a pessoa me perguntar, pode acontecer isso? Eu sempre falo, olha, eu nunca vou poder dizer para você que algo não pode acontecer. Porque até este mundo, no fundo, é mental. Ele é estatisticamente estável, existem coisas que têm maior probabilidade de ocorrer e coisas que têm menor probabilidade de ocorrer. Mas, dado o devido tempo, qualquer coisa pode ocorrer. Exato. Dizem que tudo que você consegue imaginar, você consegue concretizar. Né? E você não consegue fazer só onde a sua imaginação não chega. Exato. Verdade. Tanto que tem coisas que, às vezes, você tenta imaginar, você não consegue, porque você ainda não tem aquela abertura, não está pronto ainda para aquilo. Aí não dá ainda para concretizar. Eu nem sei se fechei a sua questão, meu Deus. Eu viajo tanto que... Não, acho que fechou. Tá bom. Fechou. Até porque era mais para fundamentar mesmo, para quem tem esse questionamento, porque para mim isso já faz total sentido. Né? Isso, total. Então, é isso aí. Essas coisas, outra coisa, eu recomendo sempre. As pessoas tentam, na verdade, assim, é incrível como as pessoas têm medo
das coisas. Até de descobrir que não morre. E às vezes eu cheguei assim, né? Estudando o assunto, pensando a respeito disso, a pessoa às vezes fala que eu sou ateu. Mas por que o cara é ateu? É porque ele quer que assim... Né? Meu pai às vezes comenta com isso. Não tem nada, é aqui acabou. Né? Eu falei, mas assim, é aqui acabou porque o senhor tem certeza que é isso ou o senhor quer que não tenha nada depois? Porque assim, a pessoa é criada num ambiente religioso. Descobre que vai ter punição ou recompensa. E não é assim, essa não é a realidade. Ela não é uma realidade de punição e recompensa, é uma realidade de aprendizado. Sim. A fonte é positiva, a fonte é amorosa, ela quer que você cresça, que você aprenda. Claro. É para o seu benefício e para o dela. Ela não tem nada contra isso. Então, assim, mas a pessoa... a gente nesse ambiente, veja bem, se é para ir para o inferno, eu preferia que não tenha nada mesmo, né? Quem é perfeito? Porque ninguém se sente perfeito a ponto eu de sei, não dar uma passadinha eu por ali. sei muito bem o que eu não sou perfeito. E cada um, se fizer uma vasculhada, sabe. Então, assim, você fala, pô, mas se eu não sou perfeito, pô, mas então é melhor eu ser ateu, não tem nada. E aí é outra crença que você cria, né? Quer você creia que existe algo ou que não existe, é uma crença. Ou você sabe, ou você crê. Então, e aí você está tentando crer que não tem nada para você ter uma vida tranquila, porque senão você vai ficar preocupada. Mas você vai ficar preocupada de qualquer jeito, porque a ignorância não vai resolver esse problema. Você, né, se você se escora numa crença e ela está lá, uma hora ela explode, uma hora alguém cutuca. Né, que nem eu estou falando alguma coisa aqui, alguém pode se sentir incomodado. Não é essa a intenção, absolutamente. Mas assim... Essa questão de... Isso me surpreende, né? Primeiro me surpreendeu, porque para mim eu falei assim, nossa, agora eu sei que existe, né? Existem, né? O que eu sou não acaba. Isso é libertador. Então assim, tudo bem, eu posso ter um problema, posso sofrer, posso morrer, mas é um avatar. E eu acordo no sonho e falo assim, puxa, foi um pesadelo. Na pior das hipóteses, né? Foi algo muito ruim. Bom, vamos continuar, bola para frente. O próximo sonho, quem sabe é melhor, mas não aconteceu nada. Eu tô aqui. Então isso é libertador. Agora, tem quem prefira seguir agarrado na crença. É uma escolha pessoal. Tem umas correntes que vão continuar achando que a consciência está totalmente ligada ao cérebro e ponto, que é tudo atividade do cérebro. Mas uma coisa que você pode ver, por exemplo, quando você falou, eu lembrei e no meio da explicação esqueci. A experiência de quase morte. Experiência de quase morte, né? Existe o canal do amigo físico Carlos Mendes, eu vi uma você pessoa falando muito dele. bacana. Ele mora aqui em São Paulo? Mora. Eu quero trazer ele. Explorar esse assunto também. Ele vai adorar, ele é super aberto. Para falar de experiência de quase morte. Eu te ponho lá em contato com ele, ele não vai falhar, garanto para você. Ele tem a oportunidade de falar, porque ele está fazendo aquilo com o objetivo de esclarecer as pessoas. Por quê? Porque ele precisava esclarecer a ele mesmo lá atrás. Ele com 10, 12 anos, ele conta, ele tinha um medo da morte terrível. Né? Ele não entendia aquilo, não sei o quê. E ele teve um problema, depois perdeu um irmão, tudo, mas ele foi atrás de descobrir sobre isso. E acabou com esse canal muito ilustrativo que traz a experiência das pessoas. E assim, as pessoas querem ignorar esse tipo de coisa e tentam não ver, ou assim, tentam avacalhar, desmistificar. Escuta, gente, só ouve, o cara está contando, você não contou agora alguma experiência que você teve? Eu não contei algumas minhas. Escuta, ouça a experiência dele e veja, vasculha, vê se você não tem algo parecido, se você já não experimentou, ou se você, vamos dizer, tiver muito ligado ao mundo material e não teve nenhuma experiência, ainda existem algumas experiências que são assim, extremamente documentadas, porque o que acontece, diferente de qualquer outra experiência, essa de quase morte acontece para qualquer um, sem aviso prévio, num momento em que ele está sendo monitorado por paramédico, por médico, por enfermeiro, ou num local de acidente. E a pessoa constata, olha, deu morte cerebral aqui, o cara parou, tivemos que reviver ele. Né? E o cara, né? E o cara conta que ele viu tudo aquele processo, ainda foi ver não sei o que, não sei aonde. E às vezes eles trazem, além de descrições perfeitas, que ele não teria de forma alguma como saber o que foi conversado, o que foi discutido, que música que os médicos puseram para tocar, que besteiras eles falaram lá na sala. E então o médico ouve o relato e fala, nossa, mas basta ter um que estava lá e viu tudo para confirmar que aquilo aconteceu. Tem um caso que ele fala, e assim, você só precisa de um caso para... assim, você morre, acaba, tá, então você morreu, saiu flutuando da sala de operação, foi no telhado do hospital, sei lá por quê, e olhou e tinha uma bota verde num canto escondido numa telha, assim, num cantinho. No beiral, onde a água cai lá no final. E aí, depois,
Você fala que, enquanto estava lá, eu saí, flutuei, vim em cima do hospital, vi uma bota. Não, mas que bota verde, não sei o que. Aí alguém vai lá, bota verde no canto do... Você entendeu? Sim, eu já vi Um caso desse Vários casos assim. é o suficiente para mostrar total. que assim, tem Também algo acho, acontecendo. E Total. que o que isso mostra? Que a sua consciência, que é uma percepção, que percebe e faz escolhas, consegue fazer coisas independentes do corpo. Você só precisa de um caso desse. Tem um lá, tem. É de pessoa fidedigna, contou. Agora, você vai esperar você ter uma experiência de quase morte? Não, você pode fazer uma experiência... O que é uma experiência de quase morte? É uma experiência fora do corpo que acontece espontânea e naturalmente no momento de estresse, de um problema de saúde, de risco, de vida. Né? E Agora, que normalmente as pessoas voltam transformadas, né? Elas, não, elas não, têm essa expansão de consciência 100%. porque justamente elas se dão conta de que elas são esse algo não material. Esse tipo de coisa, assim, se você está muito fechado, isso não está pronto para isso, tudo bem, ignora. Não precisa ficar achincalhando, nem ofendendo. É que assim, a reação das pessoas, assim, aquilo cutuca, incomoda algum medo interno e a pessoa põe para fora esse tipo de coisa. Você não é obrigado. Ninguém é obrigado a ouvir o que eu estou dizendo. Mas quem está buscando... assiste uma coisa dessa, ouve um relato desse e dá aquela tranquilidade, né? Alguém que perdeu um filho recente, perdeu um pai, uma que mãe. Continua. O cara saber que aquilo não é o fim, que a pessoa... assim, o ideal era você buscar, como você falou, você não precisa do sofrimento primeiro para aprender. Assim, a gente descobre assim, né? Eu tento estar ligado, assim, tudo que está rolando, eu fico, não, o que eu tenho para aprender? Vai pelo não, amor. sem estresse, né? Mas digo assim, eu vou logo pro lado do aprendizado. Eu tento me manter no track, porque eu falei assim, eu não preciso tomar nenhum tranco de 220. Exato. Sabe? Eu penso se eu assim posso também. colaborar com o processo, ele Esse é o fica muito ideal, mais não é? fluido. Esperar ir pela dor. A gente já buscar precisa. o crescimento, a evolução, o esclarecimento, né? Porque muito do que a gente sofre é exatamente pelo que você falou, pela desinformação. O seu né? ganho é Por líquido. não se abrir. O seu ganho de não sofrimento, Fechado, ou se você preferir chamar de mais felicidade, menos sofrimento ou mais felicidade, é direto. Porque assim, o sofrimento está todo na nossa cabeça. Né? O que existe lá fora são apenas informações. Né? Tudo é informação. O meu rótulo é que está gerando o sofrimento. Menos caos e mais amor, gostei disso. E assim, voltando à ideia de que nós somos uma consciência, né? Uma projeção mental, isso tudo é uma projeção mental e tal. Eu já ouvi uma vez que nós somos protagonistas da nossa própria versão. Isso. Né? E os outros, você falou, tá todo mundo interagindo, é uma realidade interativa. Eu imaginei tipo um Wikipedia, assim, cada um está contribuindo de alguma forma com um tijolinho, com um pouco de informação. Mas eu tinha um pouco de dificuldade de entender como que eu sou a protagonista do meu mundo, se você é do seu, se você é do seu, se Boa cada um pergunta. é do seu. Boa né? pergunta. Aí eu agora, com a sua explicação, eu tive esse insight assim, de juntar as coisas, como a fonte se fragmentando para ter todos esses pontos de vista, e aí na minha versão eu sou a protagonista e vocês estão participando. E ao mesmo tempo elas interagem, porque eu sou coadjuvante do seu e do seu. Sim. Né? E aí, o mundo é único, o palco é um só, a peça é uma só. E juntos a consciência maior está expandindo através da visão de cada um. Seria tipo isso como você é isso mesmo. Falaria com as suas palavras? Eu costumo dizer que assim, é uma coisa que, veja, é por isso que eu te falo que eu nunca vi em lugar, e olha que eu fuço bastante e continuo fuçando, tá? O dia que eu encontrar, eu venho do braço a torcer e venho aqui, encontrei uma explicação mais ampla que a do Tom. Não é impossível, tá? Algum dia pode acontecer. Estamos abertos. Mas até agora não encontrei nenhuma. Tá? Eu quero muito ler o livro dele. Então, eu costumo, assim, ver, como eu te falei antes, né, aquela história, a fonte está ajudando a gente com um sinal de TV que cria o palco e nós estamos interagindo, pilotando avatares. Você também tinha perguntado algo do que é o avatar. É a mesma forma que você está jogando. Quando você está jogando e tem um bonequinho lá, se você largar o controle, ele fica lá assim. No máximo, né? Às vezes ele deixa um movimentinho fica aquele movimentinho para ele dar a impressão que está vivo ainda. É verdade. E se você não fizer ele andar para frente e fazer alguma coisa, ele não faz nada. Parado. Quem que está pilotando você é a consciência. Então não existe o avatar e a consciência. Existe a consciência pilotando o avatar. Entendi. Só que, como é uma experiência imersiva, você está olhando de dentro e com toda a experiência que a gente vem, que ninguém ajuda você a esclarecer isso desde nunca. Você tem que bater com a cabeça e descobrir por conta própria. E você acaba, no processo, e dependendo do grau de evolução que você conseguiu atingir para você, você está muito identificado
com o personagem, com o ego, com as crenças, né? Identificado e apegado. Apegado. Identificação automaticamente leva ao apego. Porque se você está apegado, você se identifica com aquilo, você não quer que aquilo vá embora. Aliás, você acha que você é aquilo? Quando você começa a buscar e descobrir que você não é isso, você não é aquilo. Chega uma hora que eu passei por isso assim, eu falei, mas o que sobrou? Que eu não sou nada? Você fica assim, porque você está acostumado a ser aquele montão de coisa. Eu sou diretor de empresa, eu sou não sei o quê. Verdade. Né? Aí não sou nada, não sou nada. O que eu sou é igual a todo mundo, é o básico. A consciência que pilota o boneco, o pilota o avatar. E aí, você dentro, outra coisa que acontece é o seguinte, as pessoas, como nem todo mundo conseguiu se aprofundar em compreender o mecanismo de funcionamento da realidade, da maior para menor, que é a nossa, porque a nossa está dentro de outra, que, né? É fractal lá. Mas assim, a pessoa compreende partes. Todo mundo compreende partes, mas não pega o todo. E aí você começa, você é um co-criador, você é um criador de realidade. Bom, não está errada aí, mas assim, você não está sozinho. Né? Não é solipismo ou solipsismo, eu não lembro exatamente qual é a palavra, que é uma vertente filosófica que acha que você está vivendo sozinho. Eu sou eu e todo o resto é figuração. Né? Tudo que existe não existe, só existe o eu. Então, isso é uma versão radical que ela não bate com a realidade. Somos todos consciência pilotando avatares, num ambiente comum. Se estamos todos pilotando num ambiente comum, tudo que eu faço impacta em mim e nos outros. Alguns mais perto, mais diretamente, outros mais longe. E em pensamento e energia acaba impactando todo mundo. Né? Vai para a base comum, porque nós estamos todos interconectados na internet da fonte. No fim das contas é uma fonte só, uma consciência só. Né? Somos todos um. Somos todos um. Tá? Mas a gente não perde a individualidade momentânea. Esse negócio, tem um monte de coisas que as pessoas falam e que assustam, né? Mas, então, de qualquer forma, isso não é dito, né? Então, assim, você não está criando sozinho. Você está. Quando você é extremamente egoísta, você está criando sozinho. Dane-se o outro. Seja qual for a consequência para o outro. E mesmo assim, às vezes, você ainda é atingido por alguma escolha do outro. Mas como você trata isso de uma forma bastante grosseira, você passa o trator em cima e vai, né, criando a sua realidade. Dane-se o resto, enterra, né, sai construindo em cima das pirâmides e enterra a história. Mas à medida que a gente cresce, a gente começa a perceber essa questão da interação e é parte do crescimento. Né? Então, não é uma realidade. Tem coisas que são extremamente pessoais. Quanto mais pessoais e individuais, maior é a sua força sobre aquilo, a sua independência. Se você está casado e está pensando, não, onde é que nós vamos viver? Você está pensando em dois já. Os dois, olha, nós queremos ficar juntos. Um tinha vontade de fazer uma coisa, outro tinha vontade de fazer outra. Então talvez vá fazer o de um, o do outro ou um terceiro. Mas aí houve uma decisão conjunta e escolheu. Então assim, isso aí a gente percebe que é um impacto. Você não está jogando independente. É como eu digo, salvo que seja muito egoísta e você, assim, e se você acha que isso é uma vantagem, você ser ignorante e ser egoísta, para você isso é uma vantagem, então bem, boa sorte, se vira com isso. Né? Tudo tem causa e consequência, não tem castigo, tem consequência. Né? Mas assim, uma hora você vai chegar num ponto, vai bater com a cabeça em alguma quina e vai descobrir que as coisas não são bem daquele jeito. E aí você vai, assim, só ao ponto de cada um estar maduro. Mas essas realidades, elas não são individuais, ok? Agora, não são individuais do ponto de vista interativo aqui. Agora, quando você está numa realidade, vamos dizer, só mental, ou como a do sonho, ela pode ser momentaneamente, perfeitamente, e você está lá só com você mesmo. Você pode tomar a decisão de interagir com o outro ou não, ou então imaginar algo sozinho. Mas sim, né, vamos dizer que você tenha toda a liberdade do mundo de imaginar algo sozinho para você mesmo. Quanto tempo vai durar a sua imaginação criando coisas, né, sempre que estão saindo da sua própria cabeça? Quando você está interagindo, sempre tem possibilidade de entrar coisas inesperadas, surpreendentes, positivas ou negativas, aprendizados. Assim, é a mesma coisa que você está numa caverna, né? Quanto tempo você vai conseguir viver numa caverna sozinho? Que benefício que isso vai trazer para você? Né? Se o objetivo é ir na direção do amor, o amor não amor é sobre o outro, não é sobre o seu umbigo. Então, o que adianta você estar sozinho? Né? Então, assim, não é o objetivo da realidade, ela não é. Então, assim, você não está criando sozinho aqui. Tem coisas que não estão na sua força imediata. Por exemplo, o clima está rolando.
né? Tem vulcões, tem meteoros, tem chuva, tem vendaval, tem furacão, tem terremoto, tem, né? Tem uns elementos aleatórios estatísticos aí que apimentam. Lembre-se que ninguém morre, não importa o que aconteça. Você pode ter que experimentar um novo avatar, mas ninguém morre. E tem uns elementos aleatórios que apimentam o cenário. Agora, fora isso, o principal é nós nos afetamos muito uns aos outros. Então, assim, se você está cuidando da sua saúde, tentando se curar de alguma coisa, sua intenção vai toda para a sua saúde e ninguém tem nada a ver com isso. Você está lá trabalhando sozinha, você tem o domínio, você pode não ter habilidade, mas é todo seu. Agora, se você está trabalhando na saúde do outro, o outro já pode interferir, né? Você está tentando ajudar, que a pessoa melhore de alguma coisa, mas a pessoa não está bem e o que está causando aquela doença já é alguma coisa que ela não está bem que está ajudando ela a causar aquilo. Nada impede que você, mesmo que você melhore a pessoa, a condição, que ela não volte a desenvolver aquilo ou outra coisa por separado. Então, assim, se a pessoa não sanou o que causa, né, porque tudo vem do mental. Programas, né, que é o que você falou lá no início, né, da PNL, dos programas, que tem a ver com a informação. Né? Exato. Então tem muito a ver com isso que você falou, né, da visão de cada um. Como seria se cada um está tendo a sua visão? Às vezes você está andando numa mesma rua ali, um está olhando a borboleta, o sol, o outro está olhando o que está vindo ali. Será que está vindo um assaltante, não sei o quê, né? Porque vem esses mapas mentais com as suas inclinações ali que vão determinar o que é mais prioritário, que vai chamar a sua atenção. A própria tecnologia reflete, né, muito o nosso nível de consciência. Então, hoje, com aqueles óculos lá de realidade virtual, né? Como é que é chamado? IR, sei lá. Óculos de realidade. VR. Óculos VR. Isso. VR, eu tava Google. lembrando como é que é. Curiosa para experimentar VR Googles. VR, isso aí. Então, com esses óculos, imagina, eu tô lá com o meu óculos, você tá com o seu, e não tem uns que tem. Eu também ainda não experimentei, a gente tem até que experimentar. Não, você pode até estar junto dentro do cenário. Exatamente, tem uma hora que eles entram, ficam jogando, lutando, dançando, sei lá o que, tá numa festa, não sei o que. Só que eu posso botar no meu um tom violeta, ela botou no dela uns brilhinhos, né? Igual quando a gente coloca filtro, né? No Reels, é tipo isso, né? Então você tá no meu, mas o meu tá vendo tudo violeta. Fiquei imaginando nisso, né? Quando você falou, como é que seria ter essa interação, sendo que cada um tá tendo a sua visão? Aí eu viajei nisso, eu falei, nossa, a tecnologia reflete aos poucos, né? À medida que a gente vai evoluindo a nossa consciência, a tecnologia, a gente vai conseguindo desenvolver uma tecnologia que capte um pouco pra gente ter uma ideia do que possa ser esses conceitos. É mesmo. Que a gente ainda não consegue internalizar. Mas veja hoje, né? como o momento que nós estamos vivendo é bom em termos de tecnologia disponível para você perceber mais do próprio funcionamento da realidade, com exemplos que você tem no dia a dia. Nós não estamos no Antigo Egito. O cara só podia falar da mente, do sonho, né? E sei lá, da ilusão. Aqui, a gente tem outros métodos. Você tem filmes. A gente citou o Matrix, que é um filme de realidade imersiva, que relata, pelo menos na parte da imersividade, da qualidade da ilusão ser tão boa que você nem percebe que está dentro de uma. Aquela questão toda da máquina, aquilo é teoria da conspiração. Tem muita gente que acredita que o filme é ipsis literis, né? Bem, calma, são metáforas. Algumas coisas são úteis, outras não. Tudo que causa medo não te serve para nada, só te prejudica. Então, o que causa medo naquele filme não é bom. Não é bom no sentido de não tem nem... medo é o oposto do amor, é o oposto da direção que a gente tem, só vai te prejudicar. Então, não se preocupa com isso. Não é isso, é positivo, né? E se você experimenta, você vai ver, aquilo que eu falo, se encontrar algo negativo, foi você que levou. Você pensava antes que Deus era um velhinho de barba branca que criou uma realidade material. E por isso você acha que ela é real. E a sua alma estava aqui experimentando através de um corpo. Agora você sabe que essa mente de Deus criou tudo como informação e parece ser material. E você está experimentando aqui através de algo que parece ser material. O que mudou? Nada. Assim, tudo que você experimenta, inclusive em sonho, para você é real, enquanto dura. E mais, mesmo no sonho você pode aprender a extrair alguma coisa de útil. O importante é a consciência do objetivo. Então, estar consciente cada vez mais é crítico para a sua felicidade. Para poder desfrutar das oportunidades. Para fazer as coisas com mais felicidade, com mais positividade. Se você não sabe, não entende nada, como é que você vai ser feliz se você não tem a menor noção do que você é, aonde você está e o que você veio fazer aqui? As crianças que estão nascendo agora, que já vão crescer desde pequenininhas com uma nova concepção da vida, que a gente tinha ainda a visão do velhinho lá, Deus criando um mundo material, não sei o quê. Imagina você já crescer com essa concepção de vida, os avanços que eles não vão fazer na nossa idade em termos de insights.
internos, né? De sacações e de amplitude, mais ainda, dessa consciência. Você está certo, inclusive, Ampliação assim, de consciência. pelo aspecto da questão da tecnologia, que eles já estão crescendo. Assim, as pessoas, né? Quanto mais antigas, né? Eu, né? Com essa idade, provavelmente sou mais uma exceção, porque assim, quanto mais antigo você está, menos tecnologia relacionada a isso. Não é a tecnologia que está me ensinando nada, mas ela está me dando a oportunidade de perceber coisas. Por exemplo, eu tenho um exemplo de um computador, de uma simulação, de um videogame e de um filme. Ok? Está tudo aí disponível para me ajudar metaforicamente a compreender. Verdade. Lá, 70 anos atrás, nada disso tinha, 60, 50, não tinha. Era papo de doidão. Tanto que isso tem a ver também com a questão da física quântica, que a gente acabou não comentando, mas assim, a física quântica, ela fez uma série de descobertas. Uma delas é que a consciência tem um papel importante, mas ela não sabe qual é, porque a física quântica, os físicos são materialistas e se recusaram, ou não encontraram uma saída e isolaram a questão da consciência e foram para as aplicações práticas. Então a gente tem celular, satélite, foguete, telefone, televisão, internet, tudo isso é consequência da evolução, inclusive, principalmente da física quântica. Agora, eles evoluíram a parte técnica, mas eles se recusaram a olhar o impacto da consciência. Como é que a consciência impacta no experimento da dupla fenda? Por que se eu observo, né, se eu mensuro e observo, e se eu não mensuro e não observo, o resultado é diferente lá na placa. O olho do observador então, afetando assim, a experiência. Isso deixou o materialista físico desesperado, porque onde já se viu a realidade é objetiva. Se entrou a consciência, ela não é objetiva. Entendeu? Então, a física quântica, ela trouxe um monte de coisas, inclusive isso à tona. Só que os caras continuam resistentes. Por quê? Porque eles não têm as explicações. E no caso, a física digital, que é essa que o Tom aborda e explica, é física digital, baseada em informação. É tudo baseado em informação. Então, a física quântica ela é fundamental porque ela trouxe o assunto à tona. Mas com as ferramentas que a gente tem hoje, fica mais fácil de você entender por que o observador afeta o resultado. Por quê? Se nada que está... Veja, se tudo é informação... veja, por exemplo, se você... Vamos falar a televisão. Está no canal X, está no canal 100, aí vai para o canal 101. O canal 101 estava lá em algum lugar, como zeros e uns, mas ninguém estava sintonizando, ele não estava sendo renderizado. A palavra renderizar é transformar em som e imagem alguma coisa que era zeros e uns. Okay? Então, está vindo um sinal que está sendo renderizado na TV. Então, aquele canal que está sendo renderizado está sendo visto, está sendo renderizado. Eu mudo de canal, aquilo deixa, ele continua os zeros e uns existindo, mas eles não têm nenhum significado para ninguém, porque ninguém está observando. Então, assim, o que nós não estamos observando e vendo, para nós não existe. Para nós só existe a parte do sinal, a gente só renderiza, porque assim, não adianta eu renderizar o que você está vendo, o que ela está vendo, então eu estaria vendo uma multitude de coisas que eu não daria conta. Do ponto de vista eu estou vendo do ponto de vista do meu avatar, o sinal vamos dizer, sob demanda para mim. Então eu estou vendo a partir do ângulo que meus olhos veem, que meus ouvidos ouvem, né? Eu estou vendo vocês duas, e vocês estão me vendo. Então assim, vocês não estão se vendo, vocês estão me vendo. Então assim, o que está sendo... por exemplo, o quarto da sua casa ficou fechado lá e não tem ninguém em casa e aquele quarto está fechado. Ele está sendo renderizado? Não. Não tem ninguém olhando. A hora que você abrir a porta e entrar, aquilo é renderizado por você, para você. Então, assim, os zeros e uns, a informação do quarto existe. Você já teve lá uma vez, você sabe como é, alguém construiu, então o sistema mantém a estrutura, mas não tem... A percepção de fisicalidade é sua e a percepção de tudo que você vê, tudo que você percebe é sua, individual ao momento. Então, assim, se você não está olhando o experimento, está acontecendo o básico lá. Né? Aí, quando você intervém e observa, ele passa a se comportar de uma forma diferente. Porque o átomo pensa? Não, o fóton não pensa, o átomo não pensa. Mas a fonte pensa, ela está nos ajudando a interagir com isso. E quando você observa, você interfere. Por quê? Porque não tem como não interferir. Você que está recriando para você individualmente a cada coisa, a cada momento. Decodificando. Aquele mundo só existe se você está ali observando. Né? Tem um videozinho do Tom Curto, porque uma das coisas perguntou para ele lá, mas e aquela famosa proverbial árvore filosófica que cai no meio da floresta, faz ruído ou não faz? Aí ele respondeu, foi até os meandros, falou assim, olha,
Se ninguém estiver lá observando a árvore, ela nem está lá e nem faz ruído quando cai, e nem cai porque cai. Assim. Né? Se tiver alguém lá na hora que ela cai, alguém está vendo, ela está fazendo ruído, alguém está captando. Ok? E aí ele foi adiante. Aí ele falou assim, tudo bem. E aí o cara foi lá, viu ela cair, sabe onde ela estava, sai da floresta e conta para alguém. Alguém vai lá, encontra a árvore caída. Ok? Então aquela árvore caiu algum dia e fez algum ruído. Aí, agora o cara está saindo da floresta e é comido por um urso antes de sair da floresta. Então a informação foi destruída. Então o único cara que viu a árvore caindo e ouviu, não existe mais. Então a informação não existe. Então, qualquer um que entrar na floresta vai encontrar qualquer coisa lá, independente, porque ninguém entrou. A hora que você entra, aquilo é renderizado para você. É complicado, mas dá para entender. Resumidamente, porque nosso tempo, desculpa, infelizmente, está chegando ao fim, chegou ao fim já. Resumidamente, então, a grande teoria de tudo é esse despertar dessa consciência, trazer para o entendimento esse funcionamento do universo. Poderia ser dito dessa forma? Sim, poderia. Com todas as suas complexidades. Poderia. E assim, veja, porque nós fomos criando complexidades e tornando a nossa vida difícil através dos processos e caminhos que a gente tomou, e agora toma uma certa dificuldade a gente desenrolar tudo. Porque no final é tudo simples. Existe consciência evolui, consciência cria esse tipo de coisa, como com informação. E tudo que eu percebo é realidade para mim, é uma experiência real para mim. É válido e útil. E sim. E por que ele chama de minha? Só esclarecendo, não é por um motivo de orgulho, ele sempre deixa isso bastante claro, é porque ele foi lá e se aprofundou aqui, se aprofundou ali, descreveu tudo e falou, essa é a minha. Agora você, baseado no meu mapa, minha teoria, você pega o mapa e vai andar por aí, ver se aquilo bate com a realidade e valida para você ou não. Porque não adianta você adotar aquilo como um livro sagrado, que você tenha que obedecer nada. Para evitar que isso fique dogmático, né? Exatamente. Tipo, a minha visão, até aqui, dentro do que eu pude, do que eu tive como informação, cheguei a essas conclusões. Perfeito. Né? Qualquer Veja um que se vale para você, se faz sentido. Perfeito. Qualquer um que lê já vai ter uma experiência de vida e vai ter vai ver que algumas coisas batem e outras vai ficar na dúvida, vai ter que vasculhar mais. Né? Mas é isso. Porque crescimento é individual e pessoal. Você precisa crescer e precisa chegar lá. Só que se você tiver um mapa, né? Porque todo mundo vem para cá sem mapa. Você não tem um livrozinho para. Pois é. Aí você tem, assim, o manual de instruções do carro te ajuda se você tiver paciência de ler, mas você vai ter que praticar, né? Mas ele te ajuda. Mas ele não é o carro, você vai ter que vivenciar aquilo lá. Você não vai aprender a dirigir olhando o manual do carro. Não adianta, a vida é para ser experimentada individualmente, a gente pode pegar atalhos e facilitadores, né? Mas sempre respeitando, né, essa visão de cada um, né? Que eu posso estar aqui olhando o meu com luz violeta, o seu de brilhinho, como a gente falou, e cada um cada um momento, cada um estágio. Exato. Né? O processo, né, de cada um. Maravilhoso, Mário, querido. Foi um prazer enorme ter essa conversa com você. Muito legal, tive altos insights aqui. Legal. Espero que você volte outras vezes para a gente conversar mais, porque é um assunto muito complexo. Esse assunto rende, hein? Queria que você falasse ali para aquela câmera onde o pessoal te encontra para saber mais. Tá bom. A gente tem o nosso site, onde eu disponibilizo os livros, que aliás sou eu mesmo que embalo, rotulo e levo ao correio. Os livros do Tom são 3 livros, uma trilogia, mais um 4º livro de práticas, que é o Parque do Tom, a trilogia My Big Toe, tudo em português, obviamente, no site www.mybigtoe.com.br. E o meu Instagram é a minha maior ferramenta porque assim, eu mando muito conteúdo, a gente não tá... Muito conteúdo mesmo, em geral na forma de metáforas, para ajudar a compreensão de coisas que sejam úteis para as pessoas, é @mybigtoecampbell, tá? Então, não sei se depois... Eu vou colocar aqui, legal. Sim, para o pessoal conseguir ver certinho como escreve. Então é isso, que é onde a gente se encontra. Também no Instagram, Kelly Jabbour, e no YouTube, Kelly Jabbour também. Eu atendo no Rio, São Paulo e online. É isso, obrigada, meus queridos. Obrigada a vocês também gratidão. por terem nos assistido. Espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem, deixem seus comentários e a gente se vê no próximo. Obrigada, arrasou. Foi muito legal mesmo. Obrigado.